Antes de começar esse vídeo, eu preciso avisar pra vocês que durante 2 semanas eu vou postar vídeos com a voz do meu mano Lil Tyrese. Por quê? Porque eu estou com a garganta muito destruída. Eu fui no otorrino verificar o porquê de eu estar sentindo tanto desconforto vocal e eu descobri que eu estou com uma laringite. Não é nada tão grave, mas eu tô tomando medicamento e eu preciso repousar a minha voz. Eu posso falar, mas não posso me esforçar muito, senão tem chance dessa parada desenvolver alguns nódulos na minha garganta e eu acabar tendo que fazer cirurgia e coisas piores. Então, durante essas semanas eu vou postar alguns vídeos com a voz do meu mano Lil Tyrese. Não, eu não vou parar de gravar vídeos e por enquanto do que eu preciso é do apoio de vocês, assistindo o vídeo por bastante tempo, deixando o like, o mesmo de sempre. Eu acho que é muito melhor usar a voz de um amigo pra narrar do que ficar usando uma voz de IA, algo completamente sem emoção. Eu também vou deixar esse aviso na frente de todos os vídeos, porque tem gente que assiste um e não assiste o outro. Agora eu vou parar de enrolar e vou deixar o vídeo acontecer aí pra vocês. Tamo junto, galera. Nessa história, o nosso personagem principal é o Rain Shroud. É um jovem que foi expulso do grupo de heróis porque só tinha uma habilidade de controlar animais. Os domadores de feras formam contratos através dos diferentes corações de diferentes espécies de animais para poder comandar os seus poderes. Mas os domadores de feras não possuem muita aptidão para combate. Mesmo assim, como integrante do grupo de herói, ele sempre se esforçava no papel de apoio, querendo conquistar a confiança dos seus companheiros. Mas inesperadamente ele foi expulso, pois acreditavam que ele era inútil. No começo ele pensou que fosse apenas uma brincadeira, porém os olhares de desprezo dos membros do seu grupo mostraram que era verdade. As palavras cruéis do seu próprio grupo, que o chamavam de peso morto, deixaram abalado, só porque o Rain não conseguia causar danos direto aos inimigos e às vezes atrapalhava durante as lutas. Ninguém esperava que o grupo inteiro considerasse apenas um inútil. Suas mãos tremiam, o seu rosto escureceu e ele tirou sua capa antes de sair. E em meio a risadas de escárnio dos antigos companheiros, ele foi embora. Após isso, Rain se sentou sozinho e desanimado, refletindo sobre tudo que havia vivido. Durante as missões, ele foi julgado apenas por ser um domador de feras, alguém que não podia fazer nada além de controlar animais. Enquanto ele pensava no que fazer da vida, um grupo de crianças se aproximou, cercando ele e perguntando sobre seu trabalho como herói. Ele ficou sem jeito, gaguejou sem saber como responder, mas como elas estavam animadas para ver alguma demonstração, ele se levantou e formou um contrato temporário com uma águia para poder demonstrar suas habilidades. Mais tarde, ele ouviu comentários sobre a má reputação que o grupo do herói tinha entre as pessoas comuns, mas ao contrário disso, as crianças gostaram muito mais do Rain, pois ele sempre brincava com elas. Todos sonhavam em se tornar aventureiros um dia e ganhar bastante dinheiro, e ao ouvir isso, uma ideia brilhante surgiu na cabeça do nosso herói. Os aventureiros eram pessoas que aceitavam missões em troca de pagamento, e sem pensar duas vezes, ele correu até a guilda dos aventureiros. Lá ele encontrou a recepcionista, a Natalie, e ela estava prestes a explicar sobre o teste para aventureiros, quando ele pediu que contasse em detalhes como funcionava esse trabalho, já que o grupo do Ariel sempre desprezou os aventureiros e quase nunca interagia com eles. Ao ver a seriedade do Rain, a Natalie ficou surpresa, mas explicou que muitos candidatos estavam participando daquele teste básico. Em seguida, ela passou a detalhar tudo para ele. Quando percebeu que o Rain estava pronto, ela começou a falar sobre a prova. Porém, ao descobrir que ele era um domador de feras, ela demonstrou preocupação. Ela tinha receio dele não conseguir sozinho e suas palavras feriram muito o coração do Rain, lembrando dos insultos dos seus antigos companheiros. Mesmo assim, ele se reergueu e tentou a sorte no primeiro teste, que era derrotar 10 goblins e coletar 20 feixes de ervas. Graças às suas habilidades de domador de feras, ele localizou rapidamente os goblins e concluiu a missão de rank F. De repente, ele ouviu um grito distante. Ele corre e vê uma garota cercada por um tigre assassino. Enquanto o tigre estava focado nele, ele pediu para que a garota fugisse e naquele momento não havia nenhum animal para ele domar e nenhuma arma útil por perto. E enquanto ele pensava no que fazer, uma jovem surgiu atrás do tigre e ela saltou a vários metros de altura e golpeou as costas da fera com força, ferindo ela gravemente. Após derrotar o inimigo com apenas um ataque, ela voltou timidamente e se sentou sobre o corpo do tigre. Aquela garota de cabelos rosados e aura nobre se chamava Kanade, e ao observá-la, o Rain percebeu que ela pertencia ao clã dos gatos espirituais, um dos mais poderosos e também um dos mais raros do mundo. Mas de repente a Kanade mostrou sinais de fraqueza e caiu no chão. Preocupado, o Rain correu para segurá-la, temendo que ela estivesse ferida. Porém, ao se aproximar, ele descobriu que ela estava apenas com fome, então o Rain dividiu sua comida com a Kanade, que comeu com satisfação. Ele olhava impressionado, sem acreditar que estava diante de alguém real, pois sempre se dizia que o clã dos gatos espirituais
espirituais estava à beira da extinção, mesmo sendo um dos clãs mais fortes do mundo. Enquanto comia, Kanade contou que não se alimentava há vários dias e depois de matar a sua fome, ela se apresentou da maneira simples. Quando Ren tentou chamá-la de senhorita, ela o corrigiu imediatamente, pedindo apenas que chamasse ela pelo nome. Curioso, ele perguntou por que ela estava sozinha naquela floresta e a Kanade respondeu que havia deixado as montanhas porque estava entediada com a vida pacífica e pacata de lá. Ela decidiu sair em uma aventura e assim acabou conhecendo o Ren, o que para ela parecia algo do destino. Antes de qualquer coisa, ela pediu para que o Ren falasse sobre a sua vida, embora fosse desconfortável para ele se abrir e falar mais sobre ele mesmo. Diante da Kanade, parecia mais fácil falar sobre tais assuntos mais pessoais. Ele acabou contando como foi expulso do grupo do herói e ao ouvir isso ela ficou furiosa em defesa dele. O Ren se sentiu grato porque a Kanade realmente o entendia e mesmo irritada com aqueles que o haviam desprezados, como ele não demonstrava rancor, ela decidiu deixar isso de lado também. Num gesto inesperado, o Ren acabou fazendo carinho na cabeça dela em agradecimento e para sua surpresa ela gostou bastante, o que deixou ele bem sem jeito e tímido. Logo em seguida, a Kanade afirmou algo muito importante: o Ren não era um inútil, mas sim muito forte. Suas habilidades como domador de fera eram extraordinárias e só de vê-lo a Kanade sentiu uma energia que a conectava com ele. Ela acreditava que se ele pudesse comandá-la, também seria capaz de comandar todo o clã dos gatos espirituais. Mas em vez de pensar nisso como poder, o Ren desejava apenas se aproximar mais da Kanade. Então ele mordeu seu dedo para derramar um pouco de sangue e preparar a criação de um contrato. Para que fosse concluído, era preciso que Kanade dissesse seu nome livremente e, surpreendendo ele, ela disse o nome com alegria, aceitando o contrato. Um círculo vermelho surgiu em sua mão, confirmando a ligação entre os dois. Ambos apertaram as mãos como sinal de parceria e antes de voltarem para a cidade, eles precisavam terminar a missão do teste. No meio da coleta, Kanade demonstrou ciúmes quando viu Ren formar contratos temporários com coelhos fofos para ajudá-lo. Mesmo enciumada, ela acabou se divertindo bastante com aqueles animais e enquanto Ren trabalhava, a Kanade se irritava bastante com a sua ingenuidade, já que ele não percebia nada, mas ainda assim, em pouco tempo ele concluiu a tarefa e passou no teste. Na guilda, a Natalie entregou para ele o cartão de aventureiro de rank F junto com a recompensa de 50 moedas de cobre. Ela disse que caso ele fosse promovido, as recompensas seriam ainda maiores e que pelo desempenho rápido dele, isso não demoraria a acontecer. O Ren contou tudo para Kanade, que ficou feliz e o apoiou, mas logo um sujeito inconveniente se aproximou. Ao perceber que a Kanade pertencia ao raro clã dos gatos espirituais, ele demonstrou interesse e tentou convidá-la. Ela respondeu friamente, o que apenas aumentou a empolgação daquele homem, e ele começou a menosprezar o Ren diante dela, o que deixou ela bem irritada. A Kanade não hesitou em afirmar em voz alta para todos ouvirem que o Ren era o seu mestre. O homem zombou da situação, falando que ninguém seria capaz de controlar um clã tão poderoso. Cheio de inveja, ele desafiou o Ren, apostando a Kanade como prêmio, e mesmo sabendo dos riscos, o Ren aceitou, pois sabia que aquele sujeito poderia continuar importunando ela. A luta começou, mas em poucos segundos o inimigo foi derrotado facilmente, sem nem entender o que aconteceu. Com o braço quebrado, ele começou a gritar de dor e a Natalie, ouvindo a confusão, apareceu e acabou reconhecendo ele como o mesmo encrenqueiro que já causava problemas na guilda há bastante tempo. Ela pediu desculpas ao Ren pelo ocorrido e comentou que a guilda estava pensando em retirar o status de aventureiro daquele homem. O sujeito ainda tentou agarrar a saia da Natalie, mas ela o derrubou sem hesitar. Depois, em um tom mais leve, ela questionou como o Ren, durante o teste, tinha conseguido formar um contrato com uma das feras mais fortes do mundo. O interrogatório deixou os dois envergonhados e eles pediram desculpas, e a Natalie riu e falou que estava apenas brincando e acabou se despedindo ali mesmo. Mais tarde, o Ren refletiu sobre como tinha vencido tão facilmente aquela luta. Então, a Kanade explicou que ao firmar contrato com ela, ele havia recebido também o poder do clã dos gatos espirituais. Isso o surpreendeu, pois sua cidade natal nunca se ouviu falar de alguém que tivesse feito contrato com uma raça tão poderosa. A Kanade estava muito feliz, já que ele a protegeu, o que deixou o Ren todo corado e tímido. Logo em seguida, os dois partiram para cumprir outra missão, e a Kanade imaginava que os aventureiros usavam grandes espadas ou resgatavam princesas, mas ela acabou descobrindo que o trabalho de rank F era apenas colher ervas. O Ren explicou que por estar em um nível mais baixo, ele só podia aceitar tarefas desse tipo, mesmo assim ela se animou para ajudá-lo. Mas para sua surpresa, os coelhos contratados temporariamente já tinham terminado a colheita antes deles. A Kanade ficou confusa e acusou eles de trapacearem e se sentiu frustrada, já que ela não conseguiu fazer nada pelo Ren, mesmo sendo a sua parceira. Nesse momento, eles ouviram gritos vindo
vindo de longe e correram até o local e viram um grupo de homens enormes cercando e maltratando um velho. A Kanade reconheceu que eles eram membros do bando das presas de Ebano, um grupo cruel com mais de 100 pessoas conhecidos pelos seus crimes hediondos e eram inimigos perigosos. Ela sugeriu chamar reforços, mas o rei disse que não havia tempo e que precisavam agir ali mesmo. Orgulhosa da sua coragem, a Kanade aceitou e o rei pediu para que ela protegesse o velho enquanto ele lidava com os outros. Em seguida, eles avançam juntos como um raio, derrubando os bandidos um a um. Durante a luta, a Kanade pensou sobre a forma como o rei se colocava sempre à frente para protegê-la, mesmo tendo herdado o poder de seu clã. Como parceira, ela acreditava que deveria lutar na linha de frente, mas não conseguia deixar de admirar sua postura. Sempre que ela via o rei em posição de batalha, ela não conseguia desviar os olhos e sentia o coração acelerar. Após dar um jeito nos bandidos, o rei ficou surpreso ao ver o rosto da Kanade tão vermelho como tomate. Ela tentou mudar de assunto rapidinho e o velho comerciante também veio agradecer aos dois. O rei quis saber por que um mercador como o velho não tinha guardas com ele, mas o velho disse que tinha contratado um guarda, só que quando os problemas começaram, ele fugiu. Mesmo assim, ao salvá-lo, o velho lembrou o rei de que os presas de Ebano iam voltar para vingar os seus camaradas e aconselhou ele a tomar cuidado, supondo que o rei ficaria assustado e fugiria. Inesperadamente, ele exigiu que o rei fosse até o esconderijo dos criminosos e capturasse a todos, já que ele sabia que aqueles bandidos eram violentos e vingativos e se ele não os pegasse, os mercadores da cidade só se tornariam vítimas. O rei descobriu onde era o esconderijo graças a um pequeno esquilo e enquanto isso, a Kanade se sentia decepcionada consigo mesmo. Apesar de ser familiar dele, ela não podia fazer nada e após isso ela ficou otimista novamente e perguntou qual eram os planos do rei. O plano dele era usar as abelhas fazendo um contrato temporário, pois elas tinham veneno paralisante que ajudaria ele a incapacitar os guardas. A Kanade ficou surpresa, pois as abelhas são insetos, então como ele poderia comandá-las? Sobre isso, o rei explicou para ela que em sua cidade natal ele também treinou para domar insetos. E ao ouvir isso, a Kanade ficou cheia de admiração pelos talentos do rei, e sempre que ele era mencionado era para causar espanto. Após isso, o rei pediu para Kanade ajudar ele voltando para a cidade para chamar reforços, o que a surpreendeu novamente porque ele nunca havia pedido para ela fazer tal tarefa. Mas ela concordou, otimista em retornar e chamar reforços dos aventureiros e da Ordem dos Cavaleiros. Eles são uma organização mantida pelo governo encarregada de manter a paz em todo o país, protegendo as vilas e as pessoas. Assim que a Kanade partiu, as abelhas estavam todas reunidas e o rei começou a usar o seu contrato temporário para controlá-las. Enquanto isso, o grupo da Liane e da Mina corria desesperadamente para escapar dos bandidos, pois elas queriam ganhar um dinheirinho para passar um tempo antes de saírem para conquistar a Lost Forest. Elas tinham aceitado uma missão que não podiam falhar e se elas tivessem sabido que daria tanta bagunça, elas teriam ido pedir ajuda pro Arius ou pro Agat, que teria sido bem melhor. O Arius e o Agat, para você que não sabe, faz parte daquele grupo antigo do rei que expulsou ele, achando que ele seria muito fraco e tal. Enfim, vamos continuar aqui. Com raiva, a Leane reclamou do domador de feras que estava ao lado delas, que também tinha fugido antes. Ele havia dito que era só um domador, então não servia para o combate, e falando nisso, a Leane mencionou o rei, falando que embora ele fosse inútil, ele ainda sabia lutar na linha de frente e podia domar muitos animais ao mesmo tempo. O domador ficou bem surpreso ao ouvir alguém domar muitos animais ao mesmo tempo, porque normalmente um domador de animais como eles não conseguiam domar 2, muito menos 10, pois se eles comandassem muitos de uma vez, o nervo deles fritariam com o peso de comandar muitos ao mesmo tempo. Mesmo assim, a Leane duvidou disso, já que o rei podia comandar dezenas de animais com o rosto sem expressão alguma. No fim, a Leane decidiu empurrar a missão fracassada sozinha pra cima dele. Para proteger a reputação da equipe de heróis, ela ameaçou o domador de feras, fazendo ele fugir com medo. Embora ela não acreditasse totalmente, a Mina sentiu que as palavras daquele cara antes eram bem parecidas com a do rei. Entretanto, a Leane não queria acreditar que o rei fosse alguém com habilidades superiores. Enquanto isso, vemos alguns bandidos que estavam todos paralisados pelas abelhas e não conseguiam se mover. E Kanade também trouxe gente para ajudar e justo a tempo, mas elas eram só aventureiras como ele, não eram da Ordem dos Cavaleiros, e os aventureiros ali ficaram muito surpresos depois que o rei conseguiu enfrentar todos os presas de Ébano. Tudo ia bem até que de repente veio um rugido alto atrás da porta e era o Demon Lizard King, uma criatura de ranking C que os bandidos tinham domado antes. O Lizard King começou a atacar sem controle, usando o rabo para jogar todo mundo pro ar. O rei voou e desferiu um soco nele e logo depois a Kanade acertou um golpe
golpe em sua mandíbula. O Ren mandou todo mundo sair fora enquanto ele e a Kanade ficavam pra brigar. Nessas horas ele lembrava de quando ainda estava no grupo do Warriors e devem ter pensado que ele não servia pra nada. Mas agora era diferente, já que ele tinha Kanade ao seu lado e pessoas do lado de fora estavam preocupadas e rezando pra que os dois ficassem bem. Felizmente, depois disso, eles ficaram bem e nessa situação parecia que o Ren tinha ganhado o reconhecimento de todos depois de ter sido expulso da equipe dos heróis por não conseguir fazer nada útil. E acima de tudo, só de estar com a Kanade fez ele sentir que podia fazer qualquer coisa. E de fato, as coisas mudam muito quando tem uma garota na vida de um homem. Mas enfim, após muitos dias dormindo ao relento, eles finalmente alugaram um quarto e a Kanade parecia bastante satisfeita com aquela cama confortável. Mas só o Ren ficou em choque porque eles foram forçados pela staff a compartilhar um quarto. Desde o começo, o jovem queria quartos separados, nada de um quarto com duas camas com aquela garota gato. Então o jovem se ofereceu para abrir mão de tudo e dormir fora, o que surpreendeu a Kanade. Ela puxou ele de volta pro quarto porque já tinham alugado aquele quarto por uma semana inteira. O Ren teve que explicar para ela que um homem ou uma mulher não podem dormir no mesmo quarto assim do nada, e no começo a Kanade negou, falando que ela não se importaria em dividir o quarto com o Ren. Mas após isso ela ficou vermelha e toda envergonhada e falou timidamente que tudo bem, contanto que ele não fizesse nada inapropriado com ela. Então o Ren deu uma palestra sobre princípios da vida, lembrando ela de não confiar em ninguém, nem mesmo nele, já que eles acabaram de se conhecer e não sabem nada um do outro. Quando ele terminou, a Kanade negou que confiava em todo mundo como confiava no Ren, porque os outros não eram como ele. Desde o momento em que ela conheceu ele, ela já via ele como um companheiro, e ao ouvir isso, o Ren ficou um pouco tímido e acabou sorrindo. Ele concordou com a Kanade que ele não dormiria mais fora do quarto, e naquela noite, enquanto ele dormia profundamente, havia uma gata perto dele observando. No coração, ela pensava que o Ren parecia uma boa pessoa, já que antes ela sempre encontrava pessoas que se aproximavam dela com mais intenções, querendo explorar algo, como dinheiro ou fama. Como a Kanade era um espírito gato especial e rara, eles sempre tentavam capturá-la. Mas a pessoa que ela encontrou dessa vez, o Ren, era diferente. Ele apenas se surpreendeu com ela, sem outras intenções. Ele salvou ela por pura bondade e interagiu com ela normalmente como uma garota, o que fez ela muito feliz. Ela também sabia da sua dor por ter sido expulso do grupo dos heróis e ela realmente queria curá-lo. Embora externamente o Ren parecia ter superado esse trauma, ela tinha certeza de que aquilo ainda estava ali, latente em seu coração. Uma semana tinha se passado desde que se conheceram e eles haviam concluído com sucesso as comissões e o Ren havia avançado para Ranking E como aventureiro. Após isso, eles ouviram da Natalie sobre um cão de guarda perigoso na ponte Stride. Ele era um arruaceiro que sempre provocava quem atravessava a ponte. Felizmente não havia mortes, mas o número de pessoas usando aquela ponte tinha diminuído bastante, então a Natalie persuadiu o Ren para tentar pegar essa missão. Como essa missão não tinha limite de rank, ela resolveu deixar para ele pegar, e além disso a recompensa era 5 moedas de ouro, e ao ouvir isso o Ren saiu chocado e acabou aceitando sem hesitar. Depois eles foram para Ponte Stride e essa era a única estrada do centro do continente onde ficava a cidade de Horizon até o continente sul. A Kanade ficou bastante fascinada pela paisagem bonita dali, ela ficou curiosa sobre que tipo de pessoa era esse cão de guarda. Até o Ren ficou curioso e ele supôs que normalmente, já que não tinha mortos, deveriam ter depoimento das vítimas, mas quem tinha sido espancado ficou quieto, então eles não tinham informações sobre o cão de guarda, porque a verdadeira identidade do inimigo era incerta e ele sempre lembrava ele mesmo para não vacilar. Nesse momento, a Kanade avistou algo voando no céu e ao olhar de perto era um membro raro do clã dos dragões. Além disso, ela viu uma dragoa muito fofa e essa garota era do clã dragão e se chamava Tanya. Quando ela ouviu que haviam chamado ela de cão de guarda, ela não gostou nem um pouco. A Tanya estava bem confiante, já que ela havia sido treinada desde jovem, já que no clã dos dragões, aos 15 anos, eles partem para aventuras para ficar forte de verdade. A Tanya realmente queria desafiar eles porque estava procurando oponentes fortes para lutar, e na frente dela tinha um aventureiro top, um integrante do clã dos gatos espirituais, o que deixou ela bastante interessada. A Kanade percebeu que não havia outra saída, parecia que eles teriam que se enfrentar, e ela garantiu pro Ren que poderia ir para cima com tudo, já que ela também vinha dos clãs mais fortes, então eles concordaram em enfrentar a Tanya. Logo no começo, a Tanya faz o seu primeiro ataque, mandando o Ren voando para longe. Então a Tanya cuspiu seu sopro de fogo na Kanade. Inesperadamente a Kanade não conseguiu desviar a tempo, então o rabo dela, que era símbolo de orgulho, se queimou. Agora, sentindo
Sentindo raiva, a Kanade ficou animada para preparar um golpe para dar uma lição na Tanya. Elas duas correram pra frente e lutaram na frente do Ren, que ficou espantado com a força de igualdade entre elas. O Ren então avançou para apoiar a Kanade, mas a Tanya bloqueou ele e agarrou os dois, girando eles. A Tanya lançou seu golpe final, disparando fogo máximo nos dois, mas felizmente na última hora eles coordenaram em aterrissar juntos em segurança e desviar do grande fogo. Após lutar contra a Tanya, o Ren sabia que não era à toa que ela era um dos mais fortes do clã, então agora ele começou a lutar no estilo domador de feras. Depois ele deixou a Kanade conter ela para dar espaço para ele poder fazer suas peripécias. A gata entendeu e começou a golpear a Tanya incansavelmente, como um tigre. Enquanto isso, o Ren concentrou a mente para lembrar da presença de um animal durante a batalha anterior. O Ren forçou um contrato temporário com uma águia para chamar outras da mesma espécie. Ele voltou para Kanade com um bando de águias que ele tinha acabado de contratar para sobrevoarem e bicar a Tanya. Embora o bicado delas não causasse dano grande, de repente a Tanya ficou incapaz de se mover, já que essa era uma espécie com aparência brilhante, indicando que ela era venenosa. E se ela recebesse tanta quantidade de veneno, mesmo uma membro do clã dos dragões iria ficar paralisada e incapaz de se mover pelo menos por um tempo. Inesperadamente a Tanya desistiu da luta tão fácil, surpreendendo eles dois. A Kanade ficou tão feliz que deu um abraço com força no Ren, e o Ren se aproximou e convidou a Tanya para se juntar a eles. A Tanya sorriu com desdém, pensando que eles queriam vendê-la para outros, mas para o Ren era simplesmente porque ele queria trocar uma conversa decente com ela. A Tanya teimou, respondendo que ela não gostava de nada disso. Não só o Ren não ficou bravo, mas ele deu um sorriso gentil, o que fez de repente a Tanya sentir afeição e corar. Quando ela estava lá emocionada, a gata já ficou olhando para ela igual uma louca, o que fez ela ficar bem arrepiada e assustada com a gata. A gata falou para ela não incomodar o Ren, ou ela seria punida. E após voltar para a guilda, a Natalie ficou surpresa ao ver que ele já havia afastado o suposto cão de guarda. A Natalie agradeceu bastante e ficou bem surpresa com a aparência do convidado vermelho ali presente. Olhando para aqueles chifres e cauda, a Natalie deduziu que poderia ser um integrante do clã dragão, e quando de repente o Ren interrompeu e mentiu, falando que era apenas uma amiga que ele tinha conhecido durante a missão. A Tanya jogou os cabelos para trás e, prestes a se apresentar de maneira nobre, ela foi rapidamente abafada e arrastada pelos dois. No caminho, o Ren estava comentando alguma coisa quando de repente a Tanya desapareceu. Ela sumia sempre que via alguém forte, já que exigia lutar em um duelo. Várias vezes ela queria revelar sua identidade, fazendo com que os dois tivessem que vigiar ela até quase desmaiar de cansaço. Quando ela foi repreendida pelos dois, a Tanya ficou bem envergonhada, e então o Ren falou para ela deixar a cidade primeiro, porque a identidade de cão de guarda não deveria ser espalhada. Desde que ela prometesse não repetir isso, ele a deixaria aí. De repente a Kanade lembrou o motivo da identidade da Tanya não ter sido espalhada pelas outras pessoas antes, e a resposta era simples: elas se sentiam humilhadas por ter sido derrotada por uma garota como ela. E segundo a regra do clã dragão, a Tanya teria que voltar para treinar novamente, mas ela tomou a decisão de seguir os dois para treinar junto, que seria mais fácil. Após isso, ela abraçou o pescoço do Ren, confessando que gostava dele, deixando a Kanade com pelos arrepiados de tanta raiva e ciúmes. Além disso, a Tanya ainda tentou formar um contrato com ele. Nem mesmo o Ren esperava que faria contrato não só com o clã dos gatos, mas também com o clã dos dragões. E depois de criar o contrato, um círculo vermelho apareceu na mão da Tanya, e agora ela entendeu a sensação de ser comandada, como se estivesse sempre conectada ao Ren em todos os momentos. Já o Ren sentia que tinha gastado toda a sorte da sua vida. Enquanto isso, Arius e o seu grupo estavam tendo dificuldades, vagando pela floresta por uma semana sem atingir nenhum resultado. De repente, Arius teve uma ideia de atrair o Ren de volta para ajudar o grupo, e após conquistar a Floresta Perdida, eles descartariam ele outra vez. Bando de filho da mãe esses caras aqui, né? Do outro lado, a Kanade e a Tanya brigavam pelo espaço na cama, enquanto o Ren tava lá no chão, dormindo tranquilo e ignorando o mundo inteiro. Finalmente, a Tanya também entrou oficialmente para a equipe do Ren, e dessa vez a missão recebida foi exterminar slimes. Os slimes eram monstros que muitos aventureiros ignoravam, o que fazia eles se multiplicarem e causarem muitos problemas, destruindo plantações. Parecia que a Kanade não gostava nem um pouco de slimes, porque sempre que ela socava um, suas mãos ficavam todas grudadas e pegajosas. Ao ouvir isso, a Tanya falou com orgulho que usaria suas bolas de fogo para derrotar todos rapidamente. Vendo isso, a Kanade olhou para Tanya com grande admiração, pois alguém assumiu o fardo de derrotar os slimes. A felicidade das duas deixou o Ren bastante aliviado, pois ele tinha medo de que elas não se dessem bem. Após procurarem por um tempo e não encontrarem nenhum slime, o Ren usou sua assimilação para
para rastrear eles, movendo parte de sua alma para dentro de um pássaro e assumindo sua consciência. Dessa forma, ele podia controlar livremente o pássaro, e essa era a assimilação, uma das habilidades dos domadores de fera. As duas ficaram tão surpresas que abriram a boca de espanto e sem esperar que o Ren pudesse fazer algo assim. Depois ele voou até encontrar o ninho dos slimes e pediu para que as duas protegessem o seu corpo. Logo depois, ele levou as duas até o local de reprodução dos slimes, e a Kanade queria resolver de forma rápida e eficiente. Mas a Tanya achava melhor deixar o Ren treinar magia, e quando perguntaram, ele respondeu que já tinha treinado bolas de fogo junto com a cura básica. Ao ouvir isso, a Tanya insistiu para que ele tentasse usar a magia de fogo contra os slimes. O Ren disse que seu poder não era forte o suficiente para lidar com todos aqueles monstros verdes, mas mesmo assim, ele decidiu se concentrar e lançar sua bola de fogo. Inesperadamente, o seu poder foi anormalmente forte, destruindo todos os slimes de uma vez só. A Tanya explicou que isso aconteceu porque ele fez contrato com o clã dragão, e o poder mágico do clã dragão era considerado o segundo maior entre os clãs mais fortes. Então agora, dentro do Ren havia o poder de um membro do clã dragão. Ao ouvir isso, o Ren quase desmaiou, porque agora dentro dele existiam dois poderes de dois clãs mais fortes, algo difícil de acompanhar. Após isso, Tanya e Kanade começaram a treinar o poder mágico do Ren juntas, e ninguém esperava que essa mestre dragão fosse tão rigorosa, deixando ele exausto e ofegante. Mas graças a isso, ele aprendeu quase tudo sobre como controlar a magia. Após receber o pagamento da guilda e sair, o Ren levou as duas para comer até se satisfazerem. Mas quem ficou de boca aberta dessa vez foi ele, porque a capacidade de comer das duas era tão grande que nem um magnata poderia bancar. Após a refeição, a Tanya perguntou pro Ren onde ele tinha aprendido a domar, e o Ren achava que não era uma história muito interessante, mas mesmo assim a contou. Ele falou que tinha aprendido o poder de domar férias em sua terra natal, uma vila formada por domadores de besta. Os pais dele também eram domadores, por isso quando ele nasceu, naturalmente aprendeu a domar. Até mesmo o poder de domar insetos que ele mostrou antes tinha sido ensinado por pessoas da vila. Embora fosse uma vila pequena e sem nome, ela havia sido um bom lugar, mas não existia mais. Ao ouvir isso, a Tanya ficou um pouco triste e com culpa por mencionar o passado doloroso do Ren, mas tanto ela quanto a Kanade queriam que ele contasse tudo para poderem compreender ele melhor. No começo, o Ren hesitou, mas depois pensou que afinal elas eram suas companheiras e concordou em contar o seu passado. Quando ele tinha 12 anos, os seus pais estavam ocupados e não puderam supervisionar o seu treino. Então ele treinou praticamente sozinho na beira da vila, e o Ren treinou até o pôr do sol, e quando começou a escurecer, ele percebeu que mesmo estando de noite, o céu continuava vermelho, sentindo algo muito estranho. Ele correu o mais rápido que pôde para a vila, e quando chegou lá já era tarde demais. A vila estava em chamas por conta do ataque de monstros, e o único sobrevivente era ele. Após os aventureiros notarem o desastre, eles o resgataram, e desde então Ren viveu e trabalhou em uma estalagem de um conhecido do aventureiro que o salvou, apenas sobrevivendo, mas sempre tentando. A vida continuou assim até meio ano atrás, quando ele conheceu o grupo do Arius. Por acaso, o grupo estava procurando companheiros e convidou ele. O Ren aceitou imediatamente, pensando que se entrasse no grupo dos heróis talvez pudesse ser útil e evitar tragédias como a de sua terra natal. Mas não, porque a realidade mostrou o contrário, e o grupo do Arius só via ele como uma peça conveniente. Essa lembrança fez o Ren cair em dor novamente, mas de repente a Kanade segurou sua mão e confortou, dizendo que ele era um herói corajoso, sempre se jogando no perigo e se esforçando pelas pessoas. Elas entenderam que ele queria se tornar a força de alguém para que ninguém sofresse o mesmo que ele sofreu. Então elas o tranquilizaram, falando que ele não era inútil. Até a Tanya, apesar de irritada com a imprudência dele, sentia orgulho de ter um mestre como ele. No dia seguinte, eles aceitaram outra missão, e dessa vez era subjugar os orcs, e era uma missão de rank E, não muito diferente dos goblins, mas os orcs eram mais inteligentes e sabiam como usar armas. Embora o Ren sempre lembrasse as duas para não subestimarem os orcs, para uma nobre como a Tanya não havia chance de perder para eles. Mas inesperadamente, durante a batalha, a Tanya foi surpreendida e quase capturada 2 vezes. Felizmente, o Ren e a Kanade apareceram a tempo de salvá-la, mas o Ren acabou levemente ferido, e felizmente ele sabia como usar magia de cura, então ficou tudo certo. Já a Tanya ficou se sentindo culpada e preocupada por ele, culpando a si mesma, e depois eles coletaram os itens da missão e retornaram à guilda. Quando terminaram tudo, o Ren percebeu que a Kanade estava abatida, e ao perguntar, ela respondeu que a Tanya não parecia bem, tinha saído sozinha. A Tanya estava triste na ponte quando encontrou uma garotinha que perguntou que ela tinha derrotado naquele dia. A menina, preocupada se a Tanya estivesse ferida, aconselhou ela a falar se tivesse algum machucado, e recebendo esse consolo, a Tanya se sentiu um pouco mais otimista e lembrou que o Ren também se preocupava
preocupava com ela, mas ela tinha ignorado isso por arrogância, achando que por ser de um clã mais forte bastava. Isso fez com que ela não soubesse como encará-lo e de repente o Ren apareceu diante dela, deixando ela nervosa. Ela então abaixou a cabeça para pedir desculpas pelo que tinha acontecido, enquanto as lágrimas escorriam. O Ren acariciou sua cabeça e sorriu. Ele a consolou, falando que a Kanade também estava preocupada. De volta à estalagem, a Tanya percebeu que ele não estava com raiva, mas sim com medo de que algo tivesse acontecido com ela, e além disso, ele até cedeu a cama para ela. E nesse momento, a Tanya percebeu que não conseguia tirar o rosto do Ren na mente, ela precisava ajustar seus sentimentos para não ser tão vulnerável. No dia seguinte, eles partiram para outra missão, e a Tanya achou que era hora de ajustarem o equipamento. Para ela e para Kanade, isso não era problema, já que ela era dos clãs mais poderosos, mas pro Ren, que era apenas um humano, era diferente. Eles estavam se divertindo quando o Ren congelou, porque bem diante deles apareceu o grupo do Arius. Eles caminhavam tranquilamente quando cruzaram com o grupo do Arius, que veio cumprimentar eles. Só de ver o rosto desse grupo, o Ren já se irritou e levou as duas para outro canto, desviando o caminho. Mesmo assim, o Arius, cara de pau do jeito que é, chamou ele de volta e perguntou por que ele estava frio. Além disso, ele usou em um tom falso de amizade, mencionando o passado como companheiros, dizendo que tinham se arrependido de ter visto o mestre dele ser maltratado. A Kanade e a Tanya deram um passo à frente, mostrando sua postura firme para proteger o Ren, e o grupo ficou chocado ao ver o lado dele as duas integrantes dos clãs poderosos. Eles não conseguiam acreditar que o Ren podia comandar membros dos clãs mais fortes, e depois disso, eles convidaram o Ren novamente para ajudar a conquistar a Lost Forest, falando que já que ele podia controlar todos os animais e explorar a floresta ou carregar bagagem, seria como virar a palma da mão. Essas palavras indiferentes deixaram o Ren extremamente irritado, e eles o tinham expulsado antes, e agora tinham a ousadia de querer que ele carregasse o peso por eles. Além disso, a mudança de estilo de cada um fazia ele querer dar porrada em todo mundo, então ele não hesitou em recusar na hora. Logo após, ele levou as duas meninas embora, mas de repente a mina chamou ele de volta. Ela inventou uma bela história sobre salvar o mundo, tentando amolecer o coração do Ren, falando que no fundo da floresta havia um escudo, que era necessário para derrotar o Lorde Demônio, e se não conseguissem o escudo, não poderiam vencê-lo, e os monstros se espalhariam pelo mundo. E essa história fez o Ren se lembrar de sua memória trágica, a imagem da vila em que viveu sendo consumida pelas chamas. Isso fez o Ren lutar muito psicologicamente, e sua bondade acabou derrotando, e no fim ele aceitou acompanhar o grupo do Arius. Mesmo assim, eles não o receberam de forma calorosa, pelo contrário, mostraram desprezo, como se pudessem enganar as duas belas garotas. Embora contra a vontade, porque o mestre delas tinha decidido, a Kanade e a Tanya não tiveram escolha, mas em contrapartida, as duas ameaçaram que o grupo pedisse desculpas corretamente pro Ren. Até mesmo fazê-los se ajoelharem e baixarem a cabeça perante o Ren seria aceitável. O Arius, forçado a se ajoelhar e se curvar, ficou extremamente ressentido e gritou alto. Todo o grupo dele se sentiu orgulhoso, convencido de que não estavam errados. O Arius avançou, agarrou a gola do Ren e o repreendeu, falando que ele não sabia treinar os pets dele. O Ren, visivelmente irritado ao ouvir a Kanade e a Tanya sendo chamadas de animais de estimação, ouviu suas companheiras serem insultadas, e essa situação fez ele dar um soco e derrubar o Arius. Os olhos do Ren ficaram assustadores e sua expressão era de alguém claramente com ódio puro por tudo o que passou. Ele ameaçou todos para não tocarem em suas companheiras. Mesmo assim, o Arius se levantou e provocou ele, desafiando ele para um combate direto para ver qual era o grupo mais forte. As duas garotas ficariam responsáveis pelos outros membros, enquanto Arius e Ren lutariam um contra o outro. O primeiro combate foi entre o Agathe e a Kanade, e ela estava extremamente irritada, querendo derrotar ele e forçar ele a pedir desculpas ao Ren por tudo que fizeram contra ele. A Kanade avançou como uma tempestade, deixando o Agathe quase sem conseguir bloquear. Então ele lançou sua técnica de lâmina de fogo, mas inesperadamente ela o acertou com um chute, fazendo ele congelar no lugar. Percebendo que ele já tinha usado toda sua força, a Kanade decidiu usar apenas metade do seu poder para continuar. O Agathe ficou espantado diante da postura adorável e ao mesmo tempo assustadora dela. Suas mãos e pés tremiam quando ouviu ela dizer que estava apenas usando metade de sua força, e sem falar muito, a Kanade tomou um impulso e avançou, despedindo um chute que fez ele sangrar. Ele foi arremessado direto contra uma árvore, e do outro lado, a Tanya assumiu a luta contra a Minnie e a Leanne. Com apenas um estalar de dedos, ela neutralizou a magia das duas, e vendo os seus rostos espantados, a Tanya riu. As duas insistiram em combinar a magia contra ela, mas novamente foram neutralizadas por um simples estalar de dedos, porque a magia delas não tinha efeito algum sobre a Tanya. Sem conseguir lutar, elas começaram a insultar o corpo dela, chamando ela de lagarto, e lançaram uma série de ataques, mas todas as vezes a Tanya apenas estalava os dedos
objetos e desfazia a magia. Repetindo isso várias vezes, as duas acabaram perdendo totalmente o espírito de luta e caíram derrotadas diante dela. Embora a Tanya não gostasse de humilhar os fracos porque tinham mexido com o mestre dela, ela achou necessário ensinar uma lição sobre a magia de verdade para as duas. O céu começou a se cobrir com nuvens escuras, deixando a Mina e a Leanne amedrontadas, pensando que seriam destruídas pela Tanya, mas inesperadamente ela só estava assustando as duas até deixá-las quase desmaiar de medo. A Tanya não fez nada de fato porque temia que o Ren a repreendesse, então deixou as duas irem embora. Enquanto isso, desde o início da batalha, Arius havia insultado o Ren, mas ele não ficou com raiva e apenas atacou diretamente. Assim começou o confronto entre os dois. O Ren reconheceu que realmente estava enfrentando o herói e admitiu a habilidade com a espada dele, mas rapidamente o Ren retomou o estilo de domador. O poder dos ataques dele vinha tanto do contrato com a Kanade quanto do treino para enxergar os movimentos do oponente. Desde então, o Ren observava atentamente as lutas do Arius, incluindo o número de passos ao brandir a espada e os movimentos sutis de distração. Assim, ele conseguiu prever as ações do inimigo até certo ponto, e em cada ataque do Ren estava concentrada a força dos dois clãs. Se ele lutasse sério, Arius certamente perderia, e por isso o Ren aconselhou a ele a se render. Mas o Arius não se rendeu e, permanecendo teimoso, o Ren utilizou o método das abelhas para paralisá-lo, forçando o Arius a aceitar a derrota. Mesmo assim, o Ren ainda guardava rancor por ele ter insultado suas companheiras, tendo chamado elas de meros pets. O Arius tinha perdido, então em covardia tentou reacender laços antigos, mas o Ren já não era ingênuo para cair novamente. Ele ergueu seu punho e deu um soco no Arius. Por sorte, ele reduziu a força, já que se usasse tudo, o Arius teria morrido. Nesse momento, a Kanade e a Tanya chegaram e correram para os braços do Ren, e os três então avançaram juntos para explorar a Lost Forest. E o lugar era realmente úmido e sombrio, e a Tanya chegou a pensar em queimar toda a floresta de uma vez, mas foi impedida pelo Ren, já que muitos animais viviam por ali. O Ren refletia, se realmente houvesse um escudo ali, apenas heróis poderiam usá-lo, e olhando para o mapa que o grupo do Arius tinha desenhado, ele achou que não servia mais, já que o lugar tinha mudado e se expandido rapidamente. Lembrando de como a Tanya tinha assustado o grupo anteriormente, o Ren até se sentiu mais relaxado, e o Arius começou a fornecer informações falando de que o grupo na parte mais profunda da Floresta Perdida possuía o escudo da verdade, a arma indispensável para derrotar o Lorde Demônio. Mesmo dando informações, aquele cara descarado ainda mantinha a pose e não mostrava arrependimento. Então ele foi repreendido pela Kanade, e apenas um toque de mão do Ren fez os dois perderem as forças. A Kanade e a Tanya sentiam que o grupo não merecia a ajuda do Ren, e a Tanya até pensou em derrotar o Lorde Demônio sozinha se fosse necessário. Percebendo a preocupação delas, o Ren afagou a cabeça das duas para tranquilizá-las, falando que vai ficar tudo bem. E em seguida o Ren chamou um pássaro e planejou assimilá-lo como antes para explorar a floresta. A Kanade e a Tanya ficaram de guarda para proteger o seu corpo, e vendo do céu, o Ren descobriu um caminho escondido. Embora estreito, parecia levar a partes mais profundas da floresta, então ele voltou para guiar as duas. Mas por mais que eles andassem, sempre acabavam voltando pro ponto do início, o que deixou eles bem frustrados, e a Kanade pensou que só estavam no caminho errado, mas pro Ren, que tinha seguido as aves, não fazia sentido. Se fosse só ele, se perder seria normal, mas todos juntos não se perderiam assim. Até mesmo a Tanya concordou, achando que havia algum truque na floresta. Então a Tanya criou um círculo mágico e levou os três até onde precisavam ir. Ela acertou ao deduzir que havia uma magia de ilusão sobre a floresta central, o que os fazia se perder, e depois de ouvir a explicação, a Kanade ficou chocada, e a Tanya atribuiu a tarefa de cortar a árvore para a Kanade, e eliminando isso, eles poderiam avançar, mas o Ren se perguntou se não havia outro jeito de quebrar a barreira sem destruir a árvore. A Tanya sentiu que a barreira era muito forte, não era impossível, mas levaria muito tempo. A Kanade se preparava para desferir um soco quando foi assustada por uma voz vindo do ar ordenando que saíssem. De dentro da floresta saiu uma garota chamada Sora. O Ren reconheceu de imediato que ela era do clã das fadas, assim como a Kanade e a Tanya. Ela também vinha de um dos clãs mais fortes e especialista em magia, com poder superior ao clã do dragão. Mais de 200 anos atrás, o clã das fadas havia se escondido dos humanos. Para eles, esses humanos que cortavam árvores eram inimigos naturais, e isso levou a conflitos, e desde então o clã das fadas se isolou em áreas remotas, guardando profundo ódio contra os humanos. O Ren tentou cumprimentá-la, mas foi expulso de forma direta pela Sora. Ela até pretendia eliminá-los com o seu poder, deixando todos assustados e recuando. O grupo estranhou porque ela não atacava, e normalmente o clã das fadas era pacífico. Pro Ren, a própria aparição dela já parecia suspeita, possivelmente ligada à barreira. Antes que ele concluísse, a Tanya decidiu avançar mesmo assim, e ela seria responsável por suprimir a magia da garota, enquanto a Kanade cortaria a árvore. Isso seguiria contra a vontade do
Ren, já que ele ainda queria negociar com a garota e ambas ficaram chocadas com a ingenuidade dele, mas acabaram cedendo à sua bondade. Quando a Sora viu que eles voltaram, ela demonstrou raiva e tentou expulsá-los. Ignorando as palavras do Ren, ela armou magia para eliminar o grupo. As duas garotas sentiram o perigo e iam atacar, mas foram paradas por ele. O Ren acreditava que podia suportar os ataques, pois era um domador de feras. Enquanto ele estivesse com o coração aberto, poderia transmitir suas emoções, e isso deixou a Sora surpresa. Ela não compreendia suas ações e questiona ele se ele realmente era um humano. Com medo de que ele fosse igual aos humanos que destruíram o seu lar, ela hesitava e o Rei não pôde garantir que não fosse um humano mau, mas implorou que ela acreditasse que ele não faria nenhum mal. Mesmo calma, a Sora não cedeu e disparou outra flecha mágica, mas por sorte, dessa vez a Kanade e a Tanya conseguiram interceptar. As duas intercederam pelo Rei, falando que ele não era uma má pessoa, e ouvindo isso a Sora achou bem estranho. Finalmente ela concordou em sentar e conversar. O Ren explicou que buscava o escudo da verdade para ajudar o grupo de heróis, mas acabou preso na barreira, então Sora explicou que a barreira tinha sido construída por ela. Ela não podia permitir que quebrassem, porque atrás ficava a vila do clã das fadas e não poderia colocar os companheiros em perigo. Então a Tanya perguntou se o que ela está fazendo não é o mesmo que proteger monstros. A Sora respondeu que não havia escudo da verdade naquela floresta. O que existia no fundo era o caminho para a vila do clã das fadas. O verdadeiro escudo estava guardado pelo próprio clã. Assim ficou claro que o grupo do Arius havia enganado a todos. A Sora afirmou também que se fosse necessário derrotar o Lorde Demônio, emprestaria o escudo, então ela desapareceu por alguns instantes e retornou com o grande escudo nas mãos e com uma expressão séria, surpreendendo bastante o Ren. Apesar de odiar os humanos, a Sora não perdoava monstros ainda mais, e assim eles três receberam facilmente o escudo da verdade e quiseram oferecer algo em troca. Mas a Sora recusou, falando que o escudo já havia sido prometido há muito tempo pelo clã das fadas aos heróis anteriores, e ela estava apenas cumprindo essa promessa. Após receberem o escudo, os três agradeceram e voltaram à cidade, observando a silhueta deles ao partir. Parecia que a Sora queria dizer algo. Percebendo isso, o Rei voltou para perguntar e a Sora hesitou, com dificuldades para falar. Se contasse mais, envolveria o grupo nos problemas dela, então ela recusou, mas foi interrompida pelas palavras do Rei. Ele falou que, embora não se importasse com o perigo, eles não se importariam em ajudar. As duas também se pronunciaram, garantindo que ajudariam a garota de todo o coração, e após perceber que podia confiar neles, a Sora decidiu falar. A garotinha contou que tinha uma irmã gêmea chamada Runa, e a irmã tinha uma personalidade bem diferente, mas as duas se entendiam muito bem. As duas eram irmãs e eram guardiões da barreira que levava ao esconderijo do clã das fadas. Embora esse trabalho fosse um pouco entediante, sempre que estavam juntas, a Sora ficava muito feliz, mas em um dia específico, porque o grupo da Sora tinha um assunto urgente para resolver, elas saíram um pouco para fora da barreira. Lá, a Sora acabou encontrando um monstro que se autodenominava Lorde Demônio, e mesmo tentando fugir, elas foram alcançadas por ele e tiveram que lutar. Elas não conseguiram derrotá-lo e, além disso, a Runa acabou capturada, e a Runa é a irmã dela. O nome daquele monstro era Cavaleiro Negro e era um monstro de ranking C. Normalmente não seria um adversário para fazer um clã forte perder, mas as características dele eram bem incômodas. Ele podia anular ataques mágicos, então só golpes físicos funcionavam, e o clã das fadas é especializado em magia, criando uma desvantagem terrível. Segundo Sora, o objetivo do Cavaleiro Negro era eliminar seus inimigos, que eram os clãs mais fortes. Ele ordenou que a Sora removesse a barreira se quisesse salvar a Runa, mas ela não podia concordar com isso, porque colocaria todo o clã em perigo. Sozinha, ela não tinha o que fazer, então buscou ajuda com o chefe da vila, mas ele mandou ela desistir da Runa, falando que a culpa era das duas por saírem da área segura. Até a Tanya achou que o chefe tinha passado do limite agindo dessa forma. Sem saber se devia escolher a vida da irmã ou a segurança da vila, a Sora ficou frustrada e de coração partido, e vendo a garotinha tão triste, o Ren se ofereceu para ajudar. A Sora agradeceu muito e encostou no peito dele e chorou alto, e o Cavaleiro Negro tinha dado um prazo. A Sora deveria remover a barreira antes do pôr do sol de hoje, senão a irmã não ficaria segura, então o grupo do Ren correu para encontrá-lo. A Sora disse que queria muito ir junto, mas o Ren a acalmou e pediu para que ela ficasse. Se ela aparecesse, ele poderia achar que a Sora o traiu e fazer mal a Runa. À noite, eles viram com os próprios olhos o Cavaleiro Negro e bem acima a Runa amarrada. Os três aproveitaram a chance e avançaram para cercar o Cavaleiro Negro, e eles usaram magia para chamar a atenção dele. E então a Kanade correu para acertar um golpe físico na cabeça, e em seguida o Ren desferiu um soco direto no estômago. Mesmo assim, o bicho ruim não caiu, e o Cavaleiro Negro confundiu o Ren com um herói e percebeu que a Sora tinha pedido a ajuda deles, o que deixou ele bem furioso. Ele tentou eliminar a Runa imediatamente, mas por
Por sorte, as asas do dragão da Tânia bloquearam o ataque. A Tânia desamarrou e resgatou a garotinha, deixando o resto pros dois, e irritado, o cavaleiro começou a soltar suas técnicas. Em um instante, o Ren deduziu que ele só conseguiu se filtrar sozinho na área do clã das fadas por conta do poder monstruoso vindo do Lorde Demônio. Ren percebeu que aquilo estava ruim e se continuasse, a floresta seria destruída. Então ele encarregou a Kanade de travar os seus movimentos enquanto ele colocaria toda a força em um golpe. A Kanade temeu que com toda a força daquele touro, o soco dele não seria o bastante, e mesmo assim ela obedeceu a ordem do Ren. Enquanto o Ren se concentrou para formar um contrato temporário com as abelhas, ele sabia que as abelhas não paralisariam o cavaleiro, mas poderiam distraí-lo para abrir brecha para Kanade o acertar. O Ren lançou a magia de fortalecimento na Kanade, fazendo a força dela fluir ainda mais intensamente, e como ele previu, o golpe da Kanade fez o cavaleiro desaparecer em um instante, e a Kanade ficou satisfeita com o poder que o Ren concedeu para ela. Ele explicou que era uma técnica única dos domadores, que é um feitiço que amplia por um tempo a força natural do seu parceiro. Ele explica que antes não tinha muito poder mágico para poder fazer isso, mas agora com o poder adicional da Tânia deu certo. Nesse momento a Tânia também aparece com a runa segura em seus braços, e ela ficou surpresa porque a magia de fortalecimento era uma técnica perdida, e mesmo assim o Ren conseguiu usá-la, e ele coçou a cabeça e falou que saiu naturalmente, como sempre. Todos ficaram muito felizes com o sucesso, e o barulho acabou acordando a Runa, e as duas irmãs, a Sora e a Runa, se reencontraram. A Sora agradeceu muito, e se não fosse pelo grupo do Ren, a Runa poderia ter sofrido punições terríveis, mas aquelas imagens eram só imaginação do Ren, e logo as gêmeas voltaram ao normal, como qualquer dupla, discutindo e se desentendendo. O Ren achou que apesar de idênticas, as personalidades eram céu e terra, e parecia que as duas não queriam mais ficar de guarda por ali, e a Sora não queria viver com gente que pretendia abandonar sua irmã. Elas também queriam ver o mundo fora da floresta, e ouvindo isso a Kanade foi convidar as duas para se juntarem ao grupo do Ren. A Tânia não se opôs, e o Ren ficou preocupado com as irmãs, com medo delas se sentirem desconfortáveis em uma equipe de humanos, mas a Sora, tímida, lembrou, ele mesmo não havia dito que entre os humanos existem bons e maus, e ela não sabia como eram os outros, mas pelo Ren, ela também queria se aventurar. Ao ouvir as duas falarem assim, o Ren ficou contente em recebê-las, e as gêmeas ainda exigiram formar um contrato como a Kanade e a Tânia. O Ren acabou achando muito complicado, porque cada espécie tem uma estrutura diferente, ele poderia usar um método básico de domar, mas com o clã das fadas isso fugia do seu escopo. Parecia uma tarefa impossível, mas ele então executou a magia de contrato para vincular Sora e Runa de uma vez. Acabou dando certo, mas consumir poder de um dos clãs mais fortes drenou o Ren, que ficou cansado e caiu. Por sorte, as duas ampararam ele, e vendo a cena, a Kanade e a Tânia ficaram com ciúmes. Com a missão concluída, o Ren foi pessoalmente até o grupo do Arius, e ele ergueu o escudo da verdade, deixando todos boquiabertos e impressionados com o feito. O Arius guardou o rancor, e o Ren conseguiu em 2 dias, enquanto eles ficaram uma semana sem resultado e ainda suspeitou que fosse falso. O Ren não discutiu, deixou eles verificarem, e a mina conduziu a verificação mágica no escudo e comprovou que era 100% verdadeiro, embora o Arius relutasse em acreditar. Logo, ele reparou em 2 novas presenças e ficou curioso. O Ren ficou à frente e falou pra ele não se preocupar com isso, e felizmente o Ren já tinha pedido pra Sora e pra Runa esconderem suas asas. Se soubessem que o clã das fadas desceu à vila humana, causaria um grande choque, e em seguida o Ren exigiu o pagamento. Após confirmarem a conclusão da missão, ele jurou a si mesmo que não se envolveria mais com aquele grupo, e de repente o Agathe chamou o Ren e perguntou se ele queria voltar ao grupo. A fala deixou o Arius furioso, que passou a repreendê-lo. O Agathe pediu para que todos pensassem juntos, já que pelos acontecimentos recentes era claro que o apoio do Ren era necessário. Eles refletiram e ninguém se opôs, então o Agathe chamou o Ren e prometeu melhorar a remuneração e o tratamento, além de recebê-lo como companheiro de aventura. Mas ele ainda disse pro Ren não ficar preso ao passado, o que fez o Ren congelar, e parecia que eles não tinham mudado em nada. O Ren se sentiu realmente o idiota por ter acreditado neles anteriormente, e nesse momento o grupo da Kanade apareceu e acalmou o espírito do Ren. A Kanade estendeu sua mão e falou que eles estavam esperando por ele, e vendo que o Ren iria recusar, o Agathe tentou persuadi-lo. Se ele derrotasse o Lorde Demônio, ganharia status, fama e muito dinheiro, mas para o Ren nada disso importava, ele queria companheiros de verdade, e eles continuavam os mesmos de sempre, e o que ele queria desde o início já estava bem ali com ele, e sem conseguir recrutá-lo, o grupo do Arius apelou pro ressentimento e xingamentos. Só o Arius ficou sentado refletindo sobre quando lutou contra o Ren. Aquela dor não era apenas física, mas também uma humilhação que não desaparecia. Ele não conseguia acreditar que um herói como ele havia sido derrotado por aquele
rapaz e o Arius guardavam um profundo rancor, determinado a eliminar o Ren com suas próprias mãos. Enquanto isso, o grupo estava curioso sobre o motivo de apenas heróis poderem derrotar o Lorde Demônio. O Ren explicou que, segundo a lenda, o Lorde Demônio dominava os humanos com tanto poder que eles não conseguiam resistir. O primeiro herói da história tinha formado um contrato com os deuses para destruí-lo e recebeu o sangue deles em seu corpo. Assim, derrotou o Lorde Demônio e libertou os humanos e trouxe paz ao mundo. Eles sentiram que aquele primeiro herói era incrível, incomparável com os heróis atuais, e por isso apenas os heróis, aqueles que carregavam o sangue dos deuses, podiam se desenvolver sem limites, acumular poder e usá-lo para derrotar o Lorde Demônio. Mas a Kanade achava que um fraco como o Arius não parecia nada disso. Já a Sora pensava que, se fosse por essa lógica, o Ren também era como um herói, pois ele podia formar contrato com 3 clãs mais fortes e absorver as suas habilidades. Isso já superava muito os limites humanos, era como se ele tivesse rompido a barreira para se tornar um herói. A Kanade também acreditava que, se o Ren firmasse ainda mais contratos com clãs mais fortes e aumentasse o seu poder, talvez tivesse força suficiente para destruir o Lorde Demônio. Ao ouvir isso, Ren ficou confuso. Era verdade que, quando ele estava no time dos heróis, ele tinha tomado esse objetivo como motivação, mas desde que foi expulso, esse sonho tinha desaparecido, e agora, vivendo com seu grupo atual, ele estava feliz. Mas no fundo, se ele tivesse a chance, ele também gostaria de tentar lutar. Só que derrotar o Lorde Demônio era diferente de fazer missões normais, e isso envolvia vidas humanas. Isso deixava ele inseguro, porque sabia que só tinha chegado até aqui graças ao apoio das companheiras. Mesmo assim, o Ren pensou que talvez fosse hora de escolher o próprio caminho. Na manhã seguinte, ele foi acordado por um pano jogado no rosto, e mais tarde o grupo do Ren se reuniu para o café da manhã. Eles conversaram sobre como ele estava ficando cada vez mais forte depois dos contratos com as irmãs Sora e Runa. O Ren também ofereceu uma boa refeição para todos como pagamento da missão do grupo do Arius. Depois, ele decidiu comprar novos equipamentos na cidade. No caminho, as duas irmãs seguravam firme no braço dele, com medo da sua identidade como clã das fadas ser descoberta. Enquanto estavam atentas, ficaram assustadas pelos capangas da Tânia que tinham vindo atrás dela. Eram os 2 homens que ela tinha derrotado na ponte Sten, quebrando o nariz deles. Ouvindo os elogios forçados, a Tânia ficou toda orgulhosa. Enquanto isso, a Kanade conversava com a vendedora de frutas e ganhou uma maçã por ter ajudado ela anteriormente. Ver a Kanade e a Tânia interagindo com os humanos deixou as irmãs Sora e Runa surpresas. De repente, um grupo de crianças humanas apareceu na frente, assustando elas. Um dos meninos provocou o Ren, falando que ele tinha trazido mais esposas para casa. Isso deixou as irmãs coradas, e ser chamadas de fofas pelas crianças deixou a Sora ainda mais envergonhada. Mas ao contrário, o Ren caiu na risada e até pensou em assustar um pouco os garotos, quase revelando a identidade das gêmeas. Felizmente, a Sora o parou a tempo e lembrou a ele de que, se usasse magia, suas asas de clã de fadas apareceriam, e se os humanos descobrissem, seria um grande problema. E por fim, eles chegaram à maior loja de armas da cidade. O dono era um anão mal-humorado e a Kanade ficou assustada com o jeito severo dele, mas a Tânia apenas pensou que anões eram os esquisitões, e ouvindo isso, o dono lançou um olhar atravessado que deixou a Kanade ainda mais nervosa. Enquanto isso, o Ren encontrou um chicote e ficou curioso, e ele pensou que, como domador de feras, deveria usar esse item para controlar as feras rebeldes. Esse pensamento sombrio fez a Sora gelar de medo, mas no fim o Ren escolheu uma faca afiada que se ajustava bem à mão. Segurando ela, ele teve uma sensação estranha, embora a arma não fosse ruim. Nesse momento, o homem alto e musculoso entrou, jogou um monte de dinheiro no balcão e pediu a espada mais luxuosa. O dono trouxe uma das melhores espadas longas para vender, e vendo isso, o Ren suspeitou e questionou ele, porque olhando por fora não parecia ser de fato uma arma especial. Todos ficaram em silêncio até que o dono sorriu, elogiando o bom olho do Ren. Assim como a faca de antes, todas aquelas armas eram criações dele no tempo livre, e em outras palavras, ele estava cobrando a mais do cliente. Isso fez as irmãs Sora e Runa reavaliarem o anão, e o ferreiro irritado mostrou sua verdadeira coleção. O Ren ficou impressionado, pensando que ele podia forjar coisas tão incríveis, mas mesmo assim enganava os clientes. O dono explicou que fazia isso como um teste, porque muitos apenas jogavam dinheiro sem pensar em adequação, e depois descartavam as armas feitas com tanto cuidado, e para ele, como ferreiro, cada arma era como um filho. Ao ouvir isso, a Tânia apareceu do nada e falou que entendia ele perfeitamente, deixando o anão feliz. Conversando mais, o dono passou a gostar do Ren e concordou em forjar armas de alto nível para ele, mas havia uma condição: já que faltava materiais, eles teriam que buscar. Mais tarde, o grupo voltou à guilda e o local estava cheio de gente, e a Kanade correu até a Natalie para perguntar o motivo. Ela explicou que o herói Arius estava
recrutando aliados para derrotar o Lorde Demônio. Ao ouvir isso, o semblante do Ren ficou sério, mas ele não queria preocupar a Kanade e a Tanya, então acariciou a cabeça delas dizendo que estava bem. Naquele momento, a Natalie notou a presença das irmãs Fada. A Sora se escondeu atrás do Ren, apresentando-se de forma tímida, enquanto a Runa foi à frente e falou seu nome completo com confiança. Mas quando perguntaram a relação delas com o Ren, a Runa respondeu de forma sombria, fazendo a Natalie acreditar que o Ren estava mexendo com crianças, e isso forçou ele a se explicar rapidamente. Depois o Ren entregou um pedido de missão para aprovação da Natalie e investigar a mina de Mithril para o armeiro Sr. Gantz, o dono da loja de armas. Segundo Tanya, qualquer arma feita de Mithril durava a vida inteira, embora raros ancestrais dele tinham deixado a mina como herança, mas recentemente o minério parecia ter desaparecido e o Ren achava improvável que tivesse se esgotado de repente, já que a extração diminuía gradualmente. Sem que ele falasse, a Kanade e a Tanya já sabiam o que ele queria fazer, então o Ren sugeriu ao dono investigar a mina. Vendo os olhos cheios de confiança e paixão do Ren, o Gantz concordou, e quanto ao pagamento, o Ren não pediu dinheiro, apenas queria possuir as armas forjadas por ele. Surpreso, o Sr. Gantz aceitou e depois o grupo partiu. O caminho até a mina era próximo e todos estavam em clima de piquenique, mas Runa, atrás de Sora, ficou cansada e quase desmaiou. Eles descansaram perto de um lago e as garotas pediram para tomar banho, e antes que o Ren pudesse falar, a Kanade já estava tirando a roupa, mas foi parada pela Tanya. Para garantir a segurança, o Ren contratou temporariamente um esquilo para alertar em caso de perigo, e enquanto isso ele tirou um cochilo. Na água, as gêmeas se divertiam e perguntaram para Kanade e para Tanya o segredo para ter esses melões tão grandes. As duas apenas riram e disseram que um dia elas iriam crescer também. Entre brincadeiras, algo assustou a Kanade, que gritou alto, e o Ren acordou assustado, correndo até elas, mas era apenas a Runa que tinha mergulhado a mão em um peixe para assustá-la. A chegada do Ren deixou todas surpresas e ele ficou envergonhado, virando o rosto, e em seguida ele precisou pedir desculpa às irmãs. Inesperadamente, a Kanade e a Tanya não ficaram bravas, pelo contrário, ficaram felizes porque ele correu ao ouvir o grito. Mais tarde, eles chegaram à mina de Mithril e o grupo se escondeu e observou o local com cautela. O Ren percebeu sinais de mineração ilegal, com pássaros no céu agindo como olheiros. Como esperado, os mineradores ilegais perceberam a presença deles e vieram atacar. O Ren ordenou que fossem suaves, mas mesmo assim todos os inimigos caíram inconscientemente, sem chance de interrogatório. Então a Sora sugeriu usar magia para ver as memórias dele, e as duas irmãs confirmaram que o Ren estava certo, eles eram aventureiros minerando ilegalmente. Após ajudar, as gêmeas pediram como recompensa serem acariciadas na cabeça, igual a Kanade e a Tanya, e sem escolha o Ren atendeu, deixando as duas muito felizes. Após isso, o grupo se preparou para entrar na mina e o Ren alertou que deviam estar prontos para expor suas identidades, pois estavam sendo observados nos céus. Ele tinha certeza de que havia outro domador do lado inimigo, e assim que entraram, receberam uma bola de fogo mágica disparada contra eles. Felizmente, Sora e Runa ficaram à frente e bloquearam o ataque com magia. Querendo terminar rápido para receber mais afagos do Ren, as duas irmãs atacaram com determinação. A Tanya e a Kanade também entraram na luta para ajudar, e o Ren ficou carregado do último inimigo que restava. Ele cometeu o crime de mineração ilegal, mas ainda assim não se entregou, e o inimigo puxou uma faca querendo esfaquear o Ren, mas mesmo assim ele foi derrubado por ele. O inimigo não quis admitir a derrota e invocou um monstro de classe B, o Behemoth. B de Behemoth, né? O grupo da Tanya percebeu que esse homem era um domador de monstros, e em termos lógicos, domar um monstro exige várias vezes mais da técnica do que o normal, e também precisa de um enorme poder mágico, e ele explicou que esse monstro que ele tinha encontrado quando ainda era recém-nascido e que ele mesmo havia criado até agora, por isso ele não seria hostil com ele. O Behemoth recebeu a ordem e correu na direção do Ren para atacá-lo, e o poder de ataque dele era grande demais. Eles temiam que a mina desabasse, e enquanto lutava contra o monstro, o Ren sinalizou para que levassem as pessoas restantes para fora, em segurança primeiro. Do lado de fora, quem cuidaria seria a Tanya, enquanto a Kanade entraria para ajudar o Ren. Ele instruiu a Kanade a neutralizar aquele homem por ele, enquanto isso ele ficaria responsável por lutar contra o Behemoth, já que ele estava agindo sobre as ordens daquele homem. Para pará-lo, ele precisava capturar o homem, o que seria mais rápido, e de fato o Behemoth atacava com força, mas seus golpes eram simples demais. Agora, o Ren já tinha entendido claramente o padrão de movimento dele, então não havia mais chance de acertar. No entanto, se não resolvessem logo, a mina não duraria muito tempo, e do outro lado, a Kanade conseguiu calar aquele homem. Nesse momento, o Ren pensou em um método para derrotar o monstro, mas tinha receio de não conseguir. Felizmente, nas memórias dele ecoavam palavras de encorajamento da Kanade, o que fez ele acreditar em si mesmo para não decepcionar
decepcionar ninguém. O Ren conseguiu domar o Behemoth e trazê-lo sobre seu controle e sobrescreveu a dominação do homem sobre o Behemoth. Normalmente, roubar a dominação do outro dominador de monstros é impossível, mas ele pensou que se tinha a mesma força que todos diziam, talvez fosse possível fazer isso. O homem não aceitava o fato de ter perdido o controle sobre Behemoth, então tentou forçar sua própria ordem nele para estimular as habilidades da criatura. De forma inesperada, o homem foi atacado por ele. No momento de perigo, o Ren parou Behemoth a tempo, lançando uma bola de fogo para derrubá-lo. O homem não entendia por que tinha falhado, e o Ren explicou que entre humanos e monstros, mesmo com a domesticação, a hostilidade nunca poderia ser totalmente eliminada, pois ele reagiu à hostilidade do dono e perdeu o controle. Por isso, o Ren precisou contê-lo para mantê-lo sob controle. E depois de ouvir a história sobre o grupo de mineração ilegal, ele descobriu que todos tinham algo em comum. Eles tinham comprado armas do Sr. Gantz, e esses produtos eram falsos, e quando eles descobriram isso, pensaram em se vingar roubando todo o Mithril, para ele não poder forjar mais armas. Quando o Sr. Gantz foi informado, ele ficou muito preocupado e também se sentiu culpado por usar truques desonestos, tanto com o cliente quanto com as armas. O Ren não discutiu e concordou com a decepção do ferreiro, colocando sua mão sobre o Gantz, aconselhando ele apenas a corrigir o erro, já que ele sabia que todos cometem erros e só precisamos reconhecê-los e corrigi-los, e ele o aconselhou a colocar todo o esforço em cada arma que fabricasse como antes, e tudo ficaria bem. O Sr. Gantz, já com sua idade, foi ensinado por uma criança, mas não ficou irritado e decidiu tentar mudar de forma positiva. Para começar, o Sr. Gantz disse que faria uma arma para o Ren, e ouvindo isso, ele sussurrou ao ferreiro que queria que fosse feita de acordo com a própria ideia dele. Eles conversaram em segredo, o que deixou o grupo da Kanade curioso. Enquanto isso, o grupo do Aerial estava preocupado, recrutando mais membros de apoio, mas não conseguiu encontrar ninguém satisfatório. Mas quando um domador de monstros apareceu para se candidatar, como ele só podia comandar um único animal e nem sabia lutar, o Aerial rejeitou imediatamente. Ele ficou confuso quando Aerial perguntou se ele conseguia comandar também o clã mais forte. Para um domador humano, comandar o clã mais forte era impossível, e quando Aerial eliminou o último candidato, demonstrou tédio e cansaço. A mina sentiu que não só o homem anterior, mas também os outros que tinham participado da seleção tinham habilidades que podiam servir para a função de apoio, mas o Aerial não estava satisfeito com ninguém. Eles também eram comparados com o Ren e sentia que se aquilo continuasse, não conseguiriam seguir viagem e a missão de derrotar o Lorde Demônio ficaria distante. Foi então que ela foi dizer ao Aerial que os critérios de seleção estavam muito rígidos, mas foi rejeitada por ele. Era justamente porque o Ren não estava mais lá que aquela raiva se voltava contra ela. Embora insatisfeita, a mina aguentou firme apenas porque essa era a missão de uma serva dos deuses. Depois disso, Aerial mandou a mina voltar a descansar, e antes de sair, ela o aconselhou a não se preocupar tanto, porque sua missão era salvar o mundo. Mas para Aerial não era assim que ele se sentia. Para ele, antes de salvar o mundo, sua prioridade era eliminar o Ren a qualquer custo. No dia seguinte, o Ren foi até a guilda para perguntar o que havia acontecido com aqueles mineradores ilegais. A Natalie revelou que eles tinham perdido o status de aventureiro depois do incidente e foram forçados a se tornar trabalhadores. Como a mineração ilegal e criação de monstros eram crimes muito sérios, ela achava que o castigo foi adequado. O Ren saiu com o rosto abatido, contando às duas irmãs o que tinha acontecido. Logo depois, ele levou as duas para passear pelo mercado de comida e lá comprou 2 cachorros quentes deliciosos, e como estavam muito bons, elas comeram rápido demais e logo se arrependeram. Nesse instante, a Runa quis perguntar ao Ren sobre as habilidades que ele tinha depois de formar contrato com as duas irmãs, já que ele já possuía habilidades físicas da Kanade e magia de aprimoramento da Tanya, então elas queriam saber o que havia mudado depois de formarem contrato com ele. Embora as meninas estivessem ansiosas pela resposta do Ren, nem ele sabia se havia algo especial. Sua resposta deixou as duas em pânico e confusas, e elas tinham certeza de que ele também possuía a magia suprema do clã delas, porque a magia suprema era uma técnica muito secreta e, além disso, só a alta classe das fadas que podia usar. Embora o grupo do Sora não tivesse conseguido, elas esperavam que o Ren recebesse, mas inesperadamente, quanto mais falavam, menos ele entendia, deixando elas decepcionadas, porque após o contrato não havia nada parecido com as duas irmãs mais velhas. Elas até se chamaram de familiares fracassados, deixando o Ren confuso sem saber o que fazer. Então ele acariciou a cabeça das duas para confortá-las, falando que não ficassem tristes e nem se culpassem. Elas se perguntaram por que o Ren confiava tanto nelas, afinal elas eram pessoas que foram abandonadas pela aldeia e sofreram muito. Elas sentiram que ele era diferente, porque mesmo tendo pessoas fortes ao seu lado, ainda precisava delas. Então o Ren se sentou para explicar cada detalhe, e ele até contou sobre seu passado triste. Ele disse que aprendeu com a experiência e queria construir confiança com os companheiros que queria ao seu lado.
lado. Isso incluía a Sora e a Runa como companheiras, mesmo sem a habilidade do contrato. Após ouvirem essa história, as duas ficaram animadas e otimistas, o que deixou o Ren aliviado. Eles estavam caminhando quando encontraram o encrenqueiro loiro e as palavras dele assustaram as irmãs. Elas pensaram que fosse algo sério, mas era apenas um playboy falando que queria as duas como mulheres. Ao ouvir isso, elas olharam pra ele com desprezo. O rosto da Sora ficou pálido de medo ao ouvir um homem que ela nem conhecia dizer que queria que ela fosse sua mulher. Enquanto isso, a Runa ao lado dela o repreendia, chamando ele de idiota. Quanto mais falavam, mais ele achava aquilo interessante. O nome desse homem era Edgar Fromware, o filho do Lorde que governava essa cidade de Horizon. Ele continuava a convidá-la, mas as irmãs não aceitavam, então ele decidiu usar medidas mais fortes. Ele pensava que com umas capangas conseguiria vencer, mas todos foram derrotados pelo Ren em poucos golpes. Mesmo assim, o Edgar não desistiu, querendo as duas a qualquer custo. Por isso, ele usou os cidadãos como punição para forçar o Ren a entregá-las. Ele via as pessoas como ferramentas, então não se importava, e no subconsciente do Ren as posições dos inimigos estavam espalhadas. Se ele salvasse alguém, outros seriam feridos, deixando ele sem saber como agir. Embora elas quisessem ajudar, ele temia que usassem magia, já que com isso as pessoas descobririam que elas eram do clã das fadas. Se isso acontecesse, talvez elas nem pudessem mais viver livremente na cidade. As duas estavam felizes e o rei não podia suportar que fossem prejudicadas. Enquanto buscava um método, ele teve uma ideia repentina. Ele precisava arriscar, então usou o cântico contínuo da magia de bola de fogo. Essa ainda era uma habilidade especial do clã das fadas, e assim que Sora e Runa viram, reconheceram na hora. Só isso já foi o suficiente para amedrontar o inimigo e fazê-los recuar, e Sora e Runa agradeceram o rei por protegê-las. E também havia pessoas da cidade que passaram a admirá-lo como domador de monstros. Uma senhora idosa aconselhou ele a fugir rapidamente dali, o que os surpreendeu. Em algum lugar, o rei não percebeu que Helios estava observando, e de volta para casa, as duas irmãs contavam animadas para Kanade e pra Tânia sobre a nova habilidade do rei. Ele também sentiu isso, porque com o cântico contínuo, tanto o poder quanto a precisão, ele dominava melhor do que no treinamento especial, graças ao contrato com elas. Agora, as duas irmãs também podiam andar de cabeça erguida, porque eram familiares tão excelentes quanto o grupo da Kanade. Foi uma sorte estarem todos seguros, o que deixou a Tânia e a Kanade aliviadas por enquanto. O Ren ouviu a história das pessoas da cidade e percebeu que o Edgar era alguém pior do que parecia. Ele sequestrava e prendia mulheres que gostava na mansão, sendo até acusado de abusá-las. O Lorde encobriu o Edgar porque era seu filho único, então todos os crimes dele eram apagados sem deixar provas. A Tânia, com seu temperamento forte, queria queimar a mansão do Lorde imediatamente, pois pensava que em breve eles acabariam mirando no grupo do Ren ou até mesmo nos cidadãos. Em silêncio, o Ren pensou que depois de conhecer o lado sombrio dessa cidade, queria ainda mais salvar a todos, mas só não fazia nada porque ele era apenas um domador de feras e não um herói corajoso. Nesse momento, vendo sua expressão pensativa, a Kanade e a Tânia já sabiam exatamente o que ele estava pensando. Elas sabiam, embora o Ren quisesse salvar a todos, ele estava muito cauteloso em relação ao inimigo que tinha tanto poder. Elas falaram que não era só o Ren, mas que elas também queriam muito proteger essa cidade, e reconhecer o apoio de todos fez o Ren se sentir fortalecido, decidido a resgatar essa cidade junto com ele. Enquanto isso, o Edgar ordenava aos soldados que encobrissem os estragos causados à tarde e também mandava investigar o Ren e trazê-lo até ele. Ele odiava o Ren por tê-lo derrotado de forma tão humilhante que não conseguia ignorar, e tomado pela raiva, ele chamou uma garotinha com aparência de mulher besta para torturá-la sem parar. Do outro lado, o Ren e a Kanade foram juntos até a divisão da Ordem dos Cavaleiros para entregar um relatório de danos. Quando ouviram o pedido deles para abrir uma investigação sobre o comportamento violento do Edgar, a responsável mudou de expressão para um medo extremo. Ela gaguejou sem nem saber o que responder, então um grupo de soldados se levantou para falar com o Ren. Eles disseram que era apenas uma pequena disputa que não iriam investigar. Além disso, eles ainda zombaram do Ren, avisando para ele ter cuidado para não ser acusado de difamar a reputação do Lord Edgar. Diante da atitude inútil deles, o Ren resolveu voltar, pois sabia que eles estavam acobertando o caso e mesmo que investigassem, não encontrariam provas. De repente, a Kanade percebeu que alguém os observava. Era uma cavaleira chamada Stella, e ela foi mal interpretada, como se estivesse seguindo eles. Então, abaixou a cabeça pedindo desculpas, o que surpreendeu bastante o Ren, já que não esperava que uma cavaleira de tanto orgulho se curvasse diante deles. A Stella era uma cavaleira que servia como vice-capitã do esquadrão de cavaleiros de Horizon. Eles ficaram surpresos porque antes de falar qualquer coisa, a Stella agradeceu. Ela tinha ouvido falar de um aventureiro junto com uma jovem do clã dos gatos espirituais que destruíram a gangue criminosa, as presas de Ébano, e até ela, como cavaleira, nunca tinha conseguido fazer nada e por isso queria mesmo denunciar
investigar os crimes do grupo do Lorde e expressou o desejo de cooperar com o grupo do Ren. Devido à conivência com o grupo do Lorde, os cavaleiros haviam esquecido suas obrigações e só sabiam se entregar à devassidão e até encobriram crimes do Lorde ou de seu filho, mostrando desprezo pelas pessoas que deveriam proteger. O capitão líder, o Gillette, também era assim, e por isso a Stella queria muito que o esquadrão de cavaleiros voltasse à sua verdadeira natureza. Ela tinha observado a postura dos dois quando denunciavam os crimes do Edgar, e isso lhe deu um lampejo de esperança, ou quem sabe um ponto de virada. A Stella implorou ao Ren que lhe emprestasse aquela força para realizar o seu desejo. O Ren desconfiou que pudesse ser uma armadilha, mas a Kanade garantiu que a Stella não era uma pessoa má, já que ela não sentiu nenhuma sensação ruim vinda dela. Ouvindo o julgamento da Kanade, o Ren concordou em cooperar com a Stella. Ela perguntou por que ele tinha a intenção de denunciar o filho do Lorde. Quando ouviu o Ren responder que fazia isso apenas porque tinha visto, então precisava agir, a Stella riu alto, não porque o menosprezava, mas porque ele tinha respondido com seriedade demais. A personalidade dele a deixou simpática e após isso parecia que a Stella estava emocionada e chegou a chorar. Para confortá-la, o Ren apertou a sua mão como gesto de encorajamento e o primeiro passo era ajudar a Stella a limpar o esquadrão dos cavaleiros. O plano era espalhar um boato que havia provas de um conluio entre o capitão Gillette e o Lorde escondidas em um armazém fora da cidade. O Gillette não acreditava muito, pois se o boato fosse verdadeiro estariam acabados, então ele decidiu agir rápido e com cuidado para enganar os cavaleiros inexperientes, que ainda acreditavam nos ideais vazios da cavalaria. Ele ordenou que seus soldados iniciassem a operação, mas inesperadamente quando entraram foram bloqueados pelo grupo da Sora e da Runa. Dentro do armazém, o Ren usava a arma que tinha acabado de comprar na loja do Sr. Ferreiro Gantz. Ela era tão boa que o ajudava a atacar com precisão absoluta e o último golpe ele guardou pro Gillette, mas ele percebeu e conseguiu esquivar. Reconhecendo sua colega, o Gillette ficou surpreso e a Stella não se escondeu e disse a ele que seus companheiros e subordinados estavam todos dominando o esquadrão, além de já terem provas de sua corrupção. Quando o Gillette ouviu a Stella mencionar o nome do Ren, foi como despertar, sacando a espada para derrotá-lo e entregá-lo ao Lord Edgar. A Stella ficou furiosa e quis enfrentar ele pessoalmente, e o Gillette a ameaçou, falando que seria executada por traição e partiu para lutar contra ela. Na realidade, a Stella não tinha a menor chance contra ele, mas mesmo assim não recuou e continuou lutando. Determinada, ela atacou com uma lâmina poderosa, derrubando ele. Enquanto isso, Edgar torturava a garotinha porque ela lhe contou que o grupo do Gillette havia sido capturado e agora a Stella controlava o esquadrão. Mesmo prestes a ser encurralado, ele permanecia indiferente e otimista, acreditando que ainda tinha tropas suficientes em casa. De repente, uma voz baixa surgiu na janela e era Aerius, disfarçado, propondo cooperação para enfrentar o Ren. Quando ouviu que o Ren era alguém capaz de incomodar o clã mais forte e roubar todo o status, fama, dinheiro e mulheres, o Edgar ficou extremamente furioso. E nesse momento, o Aerius lançou a ele um anel cheio de poder mágico e falou para usá-lo contra o Ren. O ódio e negatividade do Edgar se manifestaram claramente, deixando o Aerius satisfeito, já que isso aumentaria ainda mais o poder do anel. A Stella foi promovida a capitã do esquadrão e iniciou uma investigação, e ela levou soldados até a mansão do Edgar, pedindo uma investigação urgente sobre o Lorde. Ela também anunciou que o Gillette, o ex-capitão, havia sido preso por suborno, e o pedido da Stella foi negado e enviaram os soldados para bloqueá-la. Diante disso, o grupo da Stella vestiu armaduras e se preparou para atacar, mas dessa vez elas tinham o apoio de duas guerreiras, a Kanade e a Tanya, de dentro da mansão. O Edgar observava a luta do lado de fora e zombava deles. Ele também viu que os clãs mais fortes que o Ren comandava tinham entrado na mansão. Ele planejava usar o anel para dissolver os contratos deles e se tornar o novo mestre. Nesse momento, o Ren havia criado uma distração e entrou de fininho na mansão. A missão era resgatar os reféns, mas a Runa fazia muito barulho, deixando Sora e Ren com medo de que o Edgar descobrisse e os matasse. Após isso, as duas irmãs usaram magia de busca e quando encontraram as pessoas, as teletransportaram para um local seguro. Assim, o grupo da Kanade, que fazia distração, podia liberar todo o seu poder. Após isso, capturariam o Lorde Demônio e seu filho e conseguiriam provas de corrupção e a vitória estaria do lado deles. Mas nesse momento, a Runa achou estranho, já que a quantidade de poder mágico no porão estava muito estranha para ser um humano. Ela percebeu uma reação gigantesca que não era humana e esse poder mágico era compatível ao das próprias irmãs. O Ren suspeitou que fosse um dos clãs mais fortes, mas não entendia por que estaria ali. Ele deixou Sora e Runa continuarem a busca, enquanto ele iria investigar esse poder, já que ignorar uma presença misteriosa naquela situação seria perigoso. As duas irmãs ficaram preocupadas com o Ren indo sozinho, já que aquele poder mágico era comparável ao delas, mas elas se calaram quando ele acariciou suas cabeças, falando que
tudo ficaria bem. A Runa então se levantou e falou que se ele não voltasse em segurança, seria punido com 10 carinhos na cabeça delas. O Ren começou a investigação e suspeitou de um certo quarto e então entrou. Pra sua surpresa, o quarto tinha uma jaula de aço reforçado e dentro a pessoa presa parecia uma raposa de 3 caudas. Não havia erro, aquele era um dos clãs mais fortes, o clã dos deuses. Ele imediatamente quebrou a fechadura e correu pra tratar a garotinha. Ela acabou se assustando, mas a menina se chamava Nina e ao ouvir que ele era um aliado, ela se emocionou e abraçou o Ren com força. A Nina pertencia ao clã dos deuses, um dos mais poderosos da Terra, e ela contou que vivia feliz em uma aldeia onde todos eram gentis, até que um dia o Edgar chegou e mudou sua vida. Ele a obrigou a se tornar prisioneira, ameaçando punir os aldeões caso ela recusasse. Tímida e assustada, ela obedeceu e colocou um colar escravo encantado com magia. Após isso, ela foi torturada e abusada apenas para satisfazer os desejos doentios do Edgar. Sozinha, a pequena suportava ferimentos dolorosos, vivendo aterrorizada. O Ren queria salvá-la, mas a Nina falou que o colar tinha uma magia muito forte. Ele garantiu que ela poderia confiar nele, então a garotinha ficou quieta, esperando. O Ren tentou usar o seu poder para roubar a dominação, mas o colar era resistente demais. Ele visivelmente sofria bastante ao fazer aquilo e vendo nesse estado, a Nina se culpou ainda mais. De repente, o Ren lembrou que não tinha apenas o seu próprio poder, mas também a força das outras garotas, e reunindo tudo, ele lançou uma magia que conseguiu quebrar o colar da Nina. Fora da cidade, a batalha contra os soldados estava intensa e sem conseguir derrotar o grupo da Kanade, eles tentaram usar reféns como isca. Mas nesse momento, as irmãs terminaram de lidar com os restantes e teletransportaram todos os reféns para segurança. Do lado de fora, a Estela liderava a investida para capturar o Lorde e seu filho. Dentro da mansão, o Lorde, vendo a situação instável, correu para avisar o seu filho. O Edgar falou ao seu pai que fugisse primeiro, enquanto ele ficaria para destruir as provas de corrupção. Quando todos entraram na mansão, o Ren já havia resgatado a Nina e eles ficaram surpresos ao ver outros membros de um clã dos mais fortes. Eles o repreenderam novamente por se envolver com mais uma garota e o Ren ficou confuso, já que não sabia como responder, porque parecia que ele atraía garotas o tempo todo e a Sora também achava isso muito estranho, já que o clã dos deuses sempre era venerado pelos humanos. Eles não deveriam aparecer diante dos humanos com frequência, mas agora ela estava ali, bem na frente deles. A Kanade parecia muito interessada no pelo macio da Nina, embora a menina um pouco tímida, a obedecia com atenção. A Estela acabou de entrar e estava muito grata ao Ren, e graças a ele, ela conseguiu pôr em prática o seu plano. Nesse momento, enquanto todos estavam no salão, eles viram que o Lorde de Horizon tentava fugir, segurando uma maleta em suas mãos. O Ren usou sua arma para tirar uma corda e prendê-lo, e de repente o Edgar inesperadamente correu para fora e liberou a magia mortal do anel, fazendo com que o Ren, que não estava alerta, fosse atingido por um golpe fatal. O Arius no telhado estava satisfeito, mas o que ele não esperava era que o Ren não fosse afetado nem um pouco, o que os deixou muito preocupados. Essa magia de antes foi uma magia de super classe, a foice do ceifador, que causa morte súbita. Mas o Ren não foi atingido em nada e o grupo da Kanade cada vez mais admirado o Ren, porque ele podia suportar toda a magia. Mas a Runa parecia estar pensando em algo e chamou o Ren para borrifar fumaça venenosa sobre seu corpo. A Sora, vendo isso, repreendeu sua irmã por ter agido de forma impulsiva. Então, depois disso, ela supôs que era uma habilidade de anular status anormais graças ao contrato com elas. Foi por isso que o veneno também não funcionou. Finalmente, ela saciou sua curiosidade e também descobriu sobre a nova habilidade do Ren. A Sora ficou extremamente chateada, já que a Runa fez um experimento com o Ren sem avisar ela. O barulho das duas irmãs fez com que a Nina ficasse muito assustada e tremesse, e lá de cima o Edgar estava muito desapontado e não acreditava que havia falhado. De fato, como o Arius disse, o Ren roubaria tudo de suas mãos, aumentando o ódio dentro dele, o poder daquele anel. Essa magia começou a se espalhar por todo o corpo do Edgar e tinha um cheiro muito desagradável. Aquela aura roxa começou a engolir o Edgar e reviveu novamente a raça demoníaca. Isso também foi o que destruiu a infância do Ren. O demônio que acabou de reviver estava bastante interessado, mas como havia pouquíssimas pessoas ali, ele voou até a cidade para fazer mal aos cidadãos. O Ren sentiu que não ia dar certo, temendo que os moradores fossem feridos, mas quando ele voltou, viu seus verdadeiros companheiros esperando por ele. Então ele pediu para que a Estela cuidasse dos cidadãos e da Nina, mas nesse momento a Nina agarrou a manga do Ren e indicou que ela também queria ajudar. O Ren sabia que a Nina odiava lutar, então ele a acalmou, falando que ela só precisava esperar obediente por eles. O grupo do Ren correu até a cidade para conter o comportamento do demônio. Quando o demônio ouviu o Ren dizer que o derrotaria, ele riu muito alto e ficou interessado nele. Quando ele expôs uma fraqueza, a Kanade e a Tânia atacaram diretamente. O Ren usou a corda de amarração para distraí-lo, para que o esquilo pudesse preparar uma magia e lidar com ele de forma elegante, mas na realidade seus ataques pareciam inúteis. Mesmo
mesmo sendo 5 contra 1, o rei tendo 4 dos clãs mais fortes, o demônio pediu permissão para chamar mais irmãos para recebê-los. Ele invocou muitos monstros que considerava seus servos, mas pro grupo da Kanade eles eram apenas minions, mas eles não esperavam que o demônio pudesse invocar esses monstros infinitamente. A Kanade avançou ferozmente para continuar lutando, mas foi atingida pelo ataque do demônio e foi arremessada no chão. A Tanya, furiosa, liberou seu sopro de dragão para enfrentá-lo, e enquanto isso as duas irmãs tratavam da Kanade, mas o sopro de dragão da Tanya parecia incapaz de resistir ao poder do demônio, então ela desmaiou ali mesmo. Ele começou a liberar movimentos que destruíram todas as casas da cidade, e o grupo do Ren fez sucessivamente magias para atacá-lo novamente. O Ren começou a aprimorar múltiplos alvos sobre a Kanade e a Tanya, e ambas começaram a correr descontroladas para atacá-los, mas seus socos não afetavam ele nem um pouco, e além disso, o demônio invocou mais criaturas para cercar o grupo do Ren. Ele acabou deixando seus subordinados para trás e voou pro alto do céu, com a intenção de destruir a cidade de Horizon. A Tanya exalou urgentemente fogo de dragão para que pudesse pará-lo a tempo, e nesse momento o Ren teve um pensamento repentino que queria testar algo. Então a Sora e a Runa se ofereceram para apoiá-lo, levando os cidadãos para uma área segura usando magia de teletransporte. Eles disseram a ele para não se preocupar em ter sua identidade exposta, porque já haviam sido reconhecidos por todos serem salvos na mansão. Após planejar, cada grupo partiu para seus papéis, e enquanto isso o grupo dos heróis do Arius ainda discutia se entraria na batalha ou não, já que ouviram que havia um demônio e demônios eram a vanguarda do Senhor Demônio. O Arius negou esse apoio porque ele falou que o inimigo era um Lorde, então ele simplesmente vai ignorá-lo. A Mina e o H queriam reclamar disso, mas hesitavam diante do Arius. Ao mesmo tempo, o exército da Estela também entrou na batalha para proteger os cidadãos. Em paralelo, as duas irmãs subitamente correram ofegantes até eles e fizeram um pedido sobre a evacuação dos cidadãos. A Estela, ao ouvir o pedido, concordou em ajudar imediatamente, então ela foi com seus soldados, deixando a Nina com o grupo da Sora para protegê-la. A Kanade e a Tanya continuavam salvando as pessoas daqueles monstros. A missão delas era abrir caminho para que as pessoas alcançassem a magia de teletransporte do grupo das irmãs. Os humanos, vendo a aparência do clã das fadas, que originalmente odiavam humanos, não podiam confiar neles. Eles temiam que se eles se jogassem naquela magia seria muito perigoso, e nesse momento as irmãs pareciam tristes. O dono da lanchonete de cachorro-quente de quem eles haviam comido anteriormente se aproximou para perguntar. O tio sorriu feliz e se ofereceu para entrar primeiro no círculo mágico, e depois disso a menina que elas haviam encontrado na cidade também as reconheceu e falou com elas. Também havia outras pessoas que elas haviam resgatado, então todos foram entrando uma após a outra. Ao lutar com um fluxo interminável de monstros, a Kanade e a Tanya estavam quase exaustas, mas felizmente houve a aparição do grupo especial de aventureiros que a Tanya havia treinado anteriormente. Não só eles, mas também um time de aventureiros de Horizon que também viu essa missão como especial, solicitando apoio para o grupo do Ren. Atualmente eles estavam fazendo o papel de cavaleiros, afastando os monstros que atacavam a cidade, porque o grupo de heróis Arius não apareceu e a Natalie pensava que seria uma batalha difícil. Mesmo o Sr. Gantz, o dono de loja de armas mais forte da cidade, ofereceu armas de combate para todos. Essas eram as armas únicas que ele havia se esforçado para criar, e todos decidiram se unir para proteger essa cidade com segurança e abrir caminho para o grupo do Ren avançar. A Nina, olhando todos se esforçando para proteger uns aos outros, sentiu uma força surgir em seu coração. Embora a menina tivesse medo de se machucar ou de machucar os outros, quando viu todo mundo fazendo o seu melhor para resistir, ela teve um novo pensamento. A Kanade sugeriu deixar a Tanya se transformar em um dragão e voar alto, mas a Tanya não podia fazer isso, pois com aquela transformação ela teria dificuldades para executar. Mesmo se aproximando, ela seria apenas alvo e não conseguiria tocá-lo, e mesmo com a magia de teletransporte do grupo da Sora, ainda não seria suficiente para isso. Mas ela sabia que havia alguém com a habilidade de teletransporte mais precisa, e era o clã mais forte, o clã dos deuses. Ao mesmo tempo, a Nina correu para encontrar o Ren e o abraçou, e ao ver a menina, a Kanade e a Tanya lembraram. Eles haviam ouvido que o clã dos deuses tinha uma habilidade especial que os outros clãs mais fortes não tinham, que era a habilidade de manipular o tempo e o espaço para teletransporte instantâneo. O Ren também perguntou se a menina podia ajudar, e embora a Nina fosse bastante tímida, ela concordou em emprestar o seu poder. A Kanade e a Tanya ficariam responsáveis por derrubar os monstros aqui embaixo, enquanto o Ren e a Nina se aproximavam juntos do demônio. O Ren usou aquela armadura que o Sr. Gantz havia dado para ele para evitar ataques enquanto se movia. Quando ele conjurou a magia de bola de fogo gigante em direção ao Ren, a Nina imediatamente usou sua magia de teletransporte instantâneo para aparecer diante do Lorde Demônio, deixando ele confuso e cauteloso. O Ren começou a aprimorar sua força, então repentinamente
teleportou-se na frente dele e tentou sobrescrever o domínio sobre seus monstros. O demônio não podia acreditar que um humano como o Ren poderia roubar o seu domínio. Quando perguntado sobre a identidade do Ren, ele apenas sorriu e se apresentou como apenas um domador de feras normal. O demônio, enfurecido, quebrou o círculo mágico de amarração do Ren e investiu para atacar. Inesperadamente, ele foi comandado pelo Ren para ter seus monstros atacando ele em vez disso, fazendo ele incapaz de resistir e gradualmente desaparecer no espaço. Embora isso estivesse fora da sua expectativa, ele parecia achar o Ren muito interessante e queria saber o nome dele antes de morrer, mas ainda assim ele recebeu uma resposta fria e negativa e finalmente terminou. E ao lado dele caiu completamente exausta a Nina, levando ele junto, mas felizmente a Tanya os apanhou com segurança. A luz do sol de Horizon também voltou a clarear e depois daquele incidente a cidade gradualmente voltou à vivacidade de antes. A Stella também assumiu oficialmente o posto de capitã da Ordem dos Cavaleiros. Se fosse ela, ele tinha certeza de que ela poderia mudar maravilhosamente a Ordem dos Cavaleiros, já que, segundo ela, aqueles envolvidos na história de corrupção foram levados à capital real para punição. A Stella também investigou o caso do vilarejo da Nina, e ela falou que os moradores haviam abandonado a vila assim que a Nina foi capturada, mas o Ren acreditava que enquanto estivessem vivos, em algum momento essa reunião aconteceria. A Kanade estava extremamente ativa na restauração da cidade e a Tanya ainda escondia o fato de que ela era do clã Dragão, porém parecia que todos já sabiam sua identidade há muito tempo. As duas irmãs fadas também estavam bem integradas na vida da cidade, visitando de vez em quando a lanchonete de cachorro-quente do tio para comer lanches. Embora tivesse resgatado todos como herói, o Ren ainda não ousava se chamar de herói, porque ele sempre se sentia apenas um domador de feras normal que podia ser encontrado em qualquer lugar. Depois de apoiar o grupo do Ren no combate, a Nina também queria muito se tornar uma serva dele para ajudar mais quando fosse preciso, assim como as outras meninas. O Ren entendia a Nina, mas não tinha certeza se iria conseguir torná-la sua familiar. Então ele decidiu fazer pacto com ela, mas ele não estava muito confiante não. Mas ao ver o olhar de todos, o Ren decidiu se arriscar. Poucos minutos depois, o Ren havia conseguido formar contrato com a Nina, mas que surpresa, né? E assim que terminou, a Kanade e a Tanya correram para abraçar e mimar a garota fera. Após se reunirem, o grupo do Ren foi até a guilda e encontrou a Stella, e eles se perguntaram por que a capitã da Ordem dos Cavaleiros estava na guilda dos aventureiros naquele dia. A Stella falou que a partir de agora os aventureiros e a Ordem dos Cavaleiros tinham decidido cooperar entre si. Todos ficaram muito felizes porque esse era um bom caminho a se seguir, e a Stella era muito grata ao Ren e a todas as meninas e prometeu que faria o ex-senhor da Ordem dos Cavaleiros pagar por todas as maldades que ele havia causado à cidade anteriormente. O Ren se sentia culpado por acabar atribuindo uma enorme responsabilidade para Stella, mas graças ao grupo do Ren, ela conseguiu realizar o desejo de devolver a ordem aos cavaleiros. E nesse momento, a Natalie também avisou que tinha algo da guilda para eles, e aproveitando a oportunidade, ela anunciou que a guilda decidiu promover o Ren para aventureiro rank C. O Ren achou que a Natalie estava exagerando um pouco, já que ele tinha avançado para E recentemente, mas a Natalie tinha uma razão legítima para elevá-lo 2 ranks direto pro C sem problema. Afinal, ele expôs o erro do filho do Senhor das Terras e realizou a incrível façanha de derrotar um demônio equivalente ao ranking A. Ela pensou em promovê-lo para ranking B, o que seria ainda mais merecido por tudo que ele fez pela cidade, e esse desejo não foi apenas da guilda, mas da Stella e dos outros aventureiros também. Ele respondeu a Natalie falando que não fez nada demais, mas logo é repreendido pelas meninas do seu grupo, que ficaram felizes por ele e afirmaram falando que ele é um homem incrível e humilde demais. Além do fato dele ter subido de rank, o moleque ficou mais rico, já que tinha uma montanha de dinheiro que ele receberia como recompensa. Com o dinheiro no bolso, o Ren decidiu convidar todos para comer uma refeição maravilhosa, falando para eles escolherem o que quiserem. Nesse momento, a Natalie reparou na Nina como nova integrante, e o Ren imediatamente apresentou a Nina como nova companheira do grupo. Em seguida, o Ren começou a discutir sobre a equipe, como agora havia muitos membros, o quarto alugado estava muito pequeno. Ouvindo isso, a Natalie sugeriu que o Ren poderia comprar uma casa e explicou que a guilda recomendava imóveis e até oferecia subsídios. Essa era uma vontade particular da guilda de cercar a cidade com aventureiros talentosos, um ótimo plano para manter a cidade de Horizon segura. O olhar insistente da Natalie fez a Tanya perceber a determinação de não deixar que eles saíssem da cidade. O Ren perguntou a opinião do grupo e todos pareciam concordar em permanecer na cidade, afinal, a ideia de dividir a casa com o Ren parecia divertida demais para todas. O Ren também já tinha guardado bastante dinheiro e agora havia também a ajuda da guilda, então ele decidiu assinar o contrato para comprar uma casa. Depois de verem várias casas, as irmãs não encontraram nenhuma de que gostassem e a Natalie apresentou a última, confortável e arejada, e eles gostaram na hora. Também havia mais de 10 quartos e cabiam camas grandes. A Tanya se levantou e perguntou para Natalie por que ela não havia apresentado essa casa antes, e a Runa sentiu o cheiro de conspiração. A
A Natalie, atingida em cheio, ficou assustada e deu um passo para trás e todos os olhares se voltaram para ela. Então ela teve que dizer a verdade, essa casa era mal assombrada. A Kanade, ao ouvir isso, ficou com medo e se escondeu atrás do Ren, e a Tanya ficou desapontada com ela, porque sendo uma das mais fortes do clã, ela não deveria ficar com medo do Gasparzinho. Pra Kanade, os fantasmas eram assustadores, já que eles não recebiam ataques físicos e poderiam possuir aqueles que quisessem. Dessa vez, ela até precisou ser consolada pelo esquilo e todos engoliram seco pra ouvir a história da Natalie. Ela começou a falar o que o fantasma fazia, como trocar água quente por fria, o sal pelo açúcar e outras coisas. Ouvindo isso, a Kanade estava muito assustada, mas o Ren sugeriu investigar primeiro, antes de deixar aquela casa pra trás. Eles abriram a porta e entraram, e a casa estava escura, e a Nina espirrou, e isso fez a Kanade agarrar a cauda da Tanya por medo. Mas parecia que a casa não era mal assombrada, já que estava bem limpa, como se fosse cuidada. De repente, as mesas e cadeiras começaram a se mover sozinhas, e uma voz mandava elas irem embora. A Kanade, já com medo de fantasmas, correu em pânico, e na frente deles surgiu uma mulher com uniforme de empregada, expulsando eles. As duas irmãs lançaram a magia para tentar acabar com o fantasma, mas ela continuava apenas aparecendo no teto, de cabeça para baixo, e as irmãs discutiam que tipo de magia usar, com medo de destruir a casa. Ouvindo isso, o fantasma ficou com medo, mas ainda bagunçava tudo para assustar o grupo. A Tanya percebeu que o fantasma não sabia atacar, e ao revelarem essa fraqueza, ela ficou irritada, mas notando que a Kanade estava com medo, o fantasma tentou assustá-la. A gata correu enlouquecida e sem querer as garras da Kanade rasgaram a roupa do fantasma, deixando ela confusa. A Tanya percebeu que o corpo espiritual do fantasma poderia ser atingido, e como o medo da Kanade chegou ao limite, agora era o fantasma quem estava com medo. A Kanade enlouqueceu, mordendo e quebrando as coisas, assustando o fantasma. Aproveitando, Sora e Runa conjuraram a magia de vedação no teto, impedindo a fuga. O Ren tentou negociar com o fantasma, que tentou tomar o seu corpo, mas falhou, porque ele havia selado o teletransporte dela. Ele se lembrava de ouvir histórias sobre fantasmas e domadores de almas e percebeu que essa alma tinha mais personalidade que o normal e talvez pudesse ouvir. O fantasma tentou reagir, mas foi imobilizado pelo Ren. Sabendo que tinha perdido, ela se entregou. Pra sua surpresa, o Ren quis apertar sua mão, fazendo ela rir e achar ele estranho. Ela se apresentou como Tina, que trabalhava como empregada em outra cidade, mas havia morrido há 30 anos, ficando como alma presa. A Tanya perguntou como ela havia virado fantasma, e a fantasma respondeu que seu antigo mestre era um homem perverso e cruel que a maltratava. Quando ela percebeu, já estava morta. Como ela havia perdido pro grupo do Ren, ela acertou Bashir, mas o Ren perguntou o que a Kanade achava. Mesmo com medo, a Kanade disse que se fosse junto de todos, talvez desse certo. Então o Ren pediu permissão a Tina para viverem lá juntos, e ela ficou surpresa, mas aceitou, já que era por causa dela que a casa tava barata. A Kanade apenas pediu para que ela não ficasse atravessando as paredes, já que isso a assustava. As duas irmãs fadas, vendo que a Tina era uma empregada, achou que ela seria uma boa cozinheira e pediu para ensinar. Todos a acolheram e ela decidiu ficar na casa, e após isso, o Ren assinou oficialmente o contrato da casa. A Natalie ficou surpresa porque ele até conseguiu fazer amizade com o fantasma. E no mercado, o tio vendedor encontrou o grupo de heróis diários e eles tentaram pegar comida sem pagar, alegando serem heróis. O dono recusou, falando não ter mercadoria sobrando, e ao insistirem no status, ele se irritou e os repreendeu por não ajudarem Horizon e ainda quererem privilégios. Os outros comerciantes e cidadãos também criticaram eles, deixando Arius furioso. O ódio dele pelo Ren aumentava cada vez mais, e enquanto isso, o Ren voltava do mercado com a Kanade, e de repente ela correu na frente e abriu a boca para recebê-los de volta. Aquela noite, eles fizeram festa de inauguração na casa, e todos os pratos foram feitos pela Runa, que tinha aprendido receitas com a Tanya. Ela dizia que dali em diante seria responsável pela comida, e havia tanta comida que a Nina nem sabia por onde começar. A Kanade e a Tanya se descontrolaram para ver quem seria a primeira a pegar a carne. Naquele momento, a Nina recebeu muito carinho e calor, e a menina então agradeceu ao Ren por fazê-la não se sentir mais sozinha. As palavras dela fizeram relembrar do passado, no dia em que perdeu tudo. Já havia um enorme vazio em seu coração, mas agora não era mais assim, porque todos eram companheiros. A Tina, ao ver isso, passou a admirá-los. E embora a aventura com o grupo do Arius não tivesse preenchido o vazio, só quando ele se tornou aventureiro e conheceu a todos sentiu amor de verdade. Em um momento de emoção, ele deixou cair uma lágrima, mas disfarçou, falando que era fome. E logo depois, todos juntos começaram a refeição de boas-vindas na nova casa. E assim termina a história do domador de férias totalmente comum e sem nenhum poder. Confia. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like e um comentário aí embaixo para ajudar a gente no engajamento. Se inscrevam no canal e hypem o vídeo para deixar a gente feliz. E é isso, tamo junto, fique com Deus, valeu, falou.